frente não, filha da puta! Eu tô aqui, você vem bater em mim, filha da puta! E aí começa, mano. E o pior é que, tipo assim, o final dessas histórias sempre acaba de um jeito trágico, né? Que a pessoa morre. Tem coisas que você não deve enfiar dentro de outras coisas. Sejam bem-vindos todos à nossa premiação Darwin, que vai nomear a pessoa que morreu de forma mais burra no mundo. Obrigado pelos aplausos. Hoje eu vou dar esse prêmio aqui, ó, pra pessoa que simplesmente decidiu colocar um guarda-chuva dentro da própria boca e abriu. Ele abriu, gente. Guarda-chuva abriu! Acabou com tudo aqui dentro dele! E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Ok, é uma pautinha um pouquinho assombrosa? É, mas é conhecimento também. Porque de repente você vai olhar situações e falar, eu não vou fazer isso não. Eu vou usar o guarda-chuva só pra me proteger da chuva, não vou engolir e abrir. Engolir pode, o problema é abrir dentro do corpo. E eu sempre falo, não abre. Tô aqui no canal Fala Sério e a gente vai ver esse daqui. Eu já fiz vários desses daqui. Tem aqui na descrição o link pra uma playlist com as piores mortes mais absurdas. Mas esse daqui é o que tem mais views no Fala Sério. Ou seja, deve ser o melhor de todos, tá ligado? O que mais chamou atenção. Que é isso, gente? Fala sério. Olha, não pode deixar ele sozinho que ele já coloca rojão entre a polpa. Colchão aventureiro. Colchão aventureiro? Ah, não, cara, qual a chance de dar certo isso? Pior que deve ser mó legal fazer, Mover um mano. grande colchão não é tarefa fácil. Com alguns colchões por aí pesando até mesmo 68 quilos e sendo bem robustos, eles precisam ser muito bem amarrados ao serem transportados em cima de uma van ou carro. Tá. E isso é meio que, obviamente, para impedir que o vento acabe levando eles embora. Embora esse pensamento bem básico não passou pela cabeça de uma certa mulher de 20 anos de idade em 2016. Ué, mas qual que é o problema de levar o colchão aqui em cima? É normal isso. O problema é quando você não amarra direito. É isso, mulher de 20 anos? É isso que você fez? Ela e sua amiga estavam tentando transportar um colchão, mas era grande demais para caber dentro da van. Nossa, mano. Primeiro que não é uma van. E segundo, ela tá com um carro, cabine dupla, que é uma caminhonete, na verdade, e mesmo assim não conseguiu levar o colchão? Meu Deus, eu levava colchão no Renault Clio, em 2015. Um carro pequeno. A gente colocava o colchão ali dentro e... Que colchão é esse, mano, que não cabe aqui nessa caminhonete? A solução delas? Uma delas iria em cima do colchão, para prendê-lo ao teto do veículo, enquanto a outra iria dirigir, o que poderia dar errado. Parece que tudo, no fim das contas. Deixa eu te falar uma coisa, moça de 20 anos. Existe algo, eu não vou nem falar, eu quero que você veja. Ó, já foi inventado, tá? Você pega isso daqui, ó, e amarra. Serve pra amarrar colchões também nos carros, tá? Pra ele não escapar. Não precisa colocar alguém ali pra segurar. Enfim, se ela tivesse me conhecido antes, eu teria dado esse toque pra ela. Nossa, o erro foi todo meu também, de não ter ido atrás. E o pior é que, tipo assim, o final dessas histórias sempre acaba de um jeito trágico, né? Que a pessoa morre. Sem saber como as leis do movimento funcionam e superestimando a força de nossa surfista de colchões, o colchão, obviamente, acabou tombando assim que o veículo começou a andar. Nossa. E com isso, o colchão acabou caindo na estrada, assim como Nossa Senhorita Azarada. E digamos que o colchão se recuperou sem problemas. Mas a nossa surfista de colchões, por outro lado, não. Nossa, mano, mas como é que ela caiu pra ela ter morrido? Acho que não foi pela queda, foi pela forma que ela caiu. Às vezes se cai, bate essa região aqui atrás, ó, é tchau, mano. Isso só me leva a crer numa coisa, mano. Provavelmente ela era daquele tipo de pessoa que toda vez que caía uma bolacha com manteiga no chão, caía com a parte da manteiga pra baixo, assim, ó, e sujava tudo. Porque se ela fosse uma pessoa que tivesse sorte nesse quesito, na hora que ela caísse, o colchão ia cair embaixo dela, ela caía em cima... Pum! Uma briga fatal. E isso é o que mais acontece nos trânsitos A de raiva São na Paulo. estrada não é brincadeira, mas pode ter algumas consequências bem irônicas, como os eventos de 12 de setembro de 2021, por exemplo. Que evento? Que é esse? Nesse fatídico domingo, à 1h30 da manhã, 2 motoristas acabaram colidindo na I-80 na Califórnia. Tá. Em vez de levar a sua discussão para a beira da estrada, os dois motoristas decidiram começar a discutir no meio das faixas de tráfego. É, porque daí é um querendo mostrar que é melhor que o outro e que tava menos errado que o outro. Você não olha pra frente não, filha da puta! Eu tô aqui, você vem bater em mim, filha da puta! E aí começa, mano. Pior coisa que tem é você brigar no trânsito, mano. Em qualquer lugar é muito ruim você brigar. Mas no trânsito, mano, parece que as pessoas ficam com mais raiva ainda, porque já estavam meio estressadas com o trânsito que tá rolando. E aí você vem querer
falar que eu tô errado. E aí, mano, a pior coisa pode acontecer é facada e tiro, no mínimo. Por isso que o ideal é você simplesmente falar assim: ok, amigo, vou pegar o número do seu telefone, vou tirar uma foto da placa aqui, a gente vai resolver isso, tá? Você pode estar o mais bravo possível, mas não desconta a sua raiva ali no trânsito, porque tá todo mundo com os ânimos à flor da pele, todo mundo já olhando, passando, olhando já pra ver o que tá acontecendo, você já tá incomodado com isso. Então, mano, tenta se controlar e depois resolve. A essa hora da madrugada, eles devem ter assumido idiotamente que ninguém além deles estaria usando a estrada. Mas eles estavam mortalmente errados. Momentos depois, os dois homens foram atropelados por um carro e acabaram falecendo. Não. É isso que eu chamo de um argumento sólido. Não é engraçado porque é atropelamento, né? Mas, meu Deus do céu, eu não entendi isso. Vocês estão discutindo no meio da rua. O mínimo é você dar uma arrastadinha aqui pro acostamento, mano. Ou você acha que todo mundo vai esperar vocês terminarem com a briguinha de vocês pra continuar a viver o que tá vivendo? Ideia de sucata. Existem muitas fontes seguras para que você possa obter sucata. Carros, equipamentos velhos, latas recicladas e a lista vai continuando. Mas quer saber o que não é seguro para obter a sua sucata? Granadas. Mais especificamente, Rocket Propelled Grenades. RPGs, ou lançador de mísseis. Nossa, eu não sabia, RPG é Rocket... Precisava ter parado o vídeo se eu não sei falar, não precisava. Mas esse pensamento não passou na cabeça de um homem no Rio de Janeiro em 2006, que estava tão empenhado em colocar as suas mãos em sucata, que faria praticamente qualquer coisa para abrir esse RPG que ele encontrou. Não. Peraí. Primeiro, ele decidiu passar por cima do dispositivo com seu carro. E quando isso não deu certo... É aquela mania da gente querer abrir, né? Nossa, que coisa diferente. A primeira coisa que você vai fazer é abrir. Ah, é uma placa de 100 mil inscritos, deixa eu abrir. Você quer abrir um negócio que tá claramente é um míssil. Você tá querendo abrir um míssil. Você sabe o que tem num míssil? Pólvora, mano. Deixa quieto. Mas pra que abrir, mano? Só estragar. Ele tentou, com muito cuidado e consideração, quebrar esse negócio usando uma marreta. Sem nenhuma surpresa, a marreta funcionou, mas não do jeito que ele esperava. Ele não apenas conseguiu abrir a granada, mas a força da explosão resultante também acabou abrindo ele no processo. Abriu ele, a casa, metade do bairro dele. Junto de 6 carros e a oficina de reparos em que ele estava trabalhando. Quando a polícia apareceu, eles ficaram bem surpresos ao encontrar mais 14 dessas granadas. Então, mesmo que ele não tivesse explodido aquele, havia uma boa chance de que um dos outros iria explodir. Tinha mais 14 chances pra ele ter explodido a casa dele e ele junto. Tá, se não fosse essa, seria nas próximas, mano. Então que bom que foi na primeira, que daí já economizou tempo, né? Tô brincando, mano. Um abraço aqui. Sua alma vai em paz, tá? Mas é isso que a curiosidade pode causar também, né? Pode causar isso. É um pássaro? É um avião? Não, é um advogado? Caralho, já tô rindo com um título, mano. Não, é um advogado. Existem pessoas inteligentes, pessoas espertas e existem advogadas. Tirar um diploma de direito e conseguir passar na OAB são duas das conquistas acadêmicas mais difíceis que alguém pode realizar. Nossa, e uma das mais chatas também, imagino eu, mano. Imagina que chato que não é ser um advogado. Nossa, que coisa chata, mano. Meu Deus, que o dia inteiro lá. Ai, folhas. O dia inteiro assim. Nossa senhora, mano. Mas ganha bem, né? Então, às vezes vale a pena, né? Então você meio que assume que essas pessoas são realmente inteligentes. Mas isso não é sempre verdade. Em 1984, um jovem advogado participava de uma festa de 4 de junho em seu escritório em Chicago. Isso é o quê? Parece que ele acabou entrando em um debate acalorado com um de seus colegas sobre as Olimpíadas. E para resolver essa disputa, eles concordaram em fazer uma corrida por um corredor de seu prédio. Parece uma solução bem divertida e segura, não é mesmo? Bom, meio infantil também, né? É sério que você acha que o Zayn Bolt é melhor do que o Rogério Morgala? Então bora correr aqui pra ver quem que é melhor. Tipo, como assim? Qual que foi a discussão, tá ligado? Eles estavam discutindo sobre Olimpíadas, provavelmente sobre o atleta. Qual atleta era melhor que o outro? Aí os dois simplesmente começaram a correr e isso vai ajudar em quê na discussão? E pra resolver essa disputa, eles concordaram em fazer uma corrida por um corredor de seu prédio. Parece uma solução bem divertida e segura, não é mesmo? Bom, acho que também devo mencionar que nosso advogado tirou seus óculos que ele usa para ver de longe, para que ele não corresse o risco de perder os seus óculos durante a corrida que eles iriam ter. Tá. E acho que eu esqueci de mencionar que o escritório ficava num prédio de vidro e que essa corridinha dos dois aconteceu no 39º andar. Meu Deus, Você consegue imaginar o que aconteceu? Consigo. Bom, nosso imaginar. Advogado com certeza não pensou nisso. Não. Depois de correr o máximo que ele pôde pelo corredor, o jovem advogado perdeu sua perspectiva e se chocou contra um dos vidros na janela. Não.
Embora nosso advogado Não. perdeu a corrida, ele conseguiu fazer a jornada de 122 metros do 39º andar até o térreo em apenas 6 segundos. Para! Fala sério, você tá ironizando aí o advogado burro. Quer dizer, não burro. Deixa eu dar outro abraço também. Toda vez que eu desrespeitar, tem que dar um abraço na alma da pessoa morta. Mas, mano, caramba, velho. Entendo você ter miopia e tudo mais, mas quantos graus você tem? 80? Você não saber que ali era o fim? Era um vidro? Não tá vendo as nuvens aqui? Não dava pra ter pausado antes? Eu não sei se o problema foi ele não ter enxergado. Talvez ele só não tem muita coordenação motora mesmo e simplesmente saiu. Eu tava falando com vocês, mas ao mesmo tempo tirando uma pelezinha da unha aqui, mano. Doeu um pouquinho. Ai, tá vendo? Aqui a pelezinha, ó. Ô, mano. Quer dar uma sopradinha? Quer? Você deu um beijinho. Que gostoso. Esquivando das dívidas. Eu acho que ninguém gosta de chegar no fim do rolê só pra descobrir que vai ter que pagar a conta sozinho. Ah, eu adoro. Isso pra mim é um hobby. Claro, ninguém gosta, mas tá. Pedir drinks pra todas aquelas pessoas parecia ser uma boa ideia há 4 horas atrás. Enquanto a maioria apenas engole o orgulho e paga, em 2001 foi relatado que 2 cavalheiros em um bar no Cairo decidiram não fazer isso. Em vez disso, eles pularam sua conta de uísque de $180 e tentaram escapar mergulhando no rio Nilo nas proximidades. Oh, meu querido. Oh, meu Parece que Deus. foi uma fuga bem esperta. No entanto, na maior parte do Cairo, o Nilo tem mais de 300 metros de largura, Tá. aproximadamente o mesmo comprimento que 13 quadras de tênis. Muito Agora, grande, eu não sei mano. quanto a você, mas percorrer essa distância totalmente sóbrio já seria difícil. Imagina então bêbado. imagine fazer isso depois de gastar $180 em whisky. Enquanto um dos bêbados da dupla mal conseguiu chegar à margem mais distante, onde a polícia estava apenas esperando por ele. Seu colega julgou mal sua capacidade de nadar e nunca conseguiu chegar até a margem. Ah, não. Não é possível. E virou Pelo menos ele não teve que pagar a conta, né? Fala sério, fica debochando, mano. Não teve que pagar a conta porque nem a vida ele tinha mais. E o outro ainda foi preso. Não adiantou nada fazer isso, mano. Um morreu e o outro ainda molhou a roupa, vai ter que pagar o que ele consumiu ali e ainda vai preso. Nossa, pior ideia que existe, mano. Por isso que roubar não vale a pena também, mano. Subindo na vida. Nos Estados Unidos, você não precisa de uma licença para dirigir um aparador de grama. Aqui Desde precisa? que você não faça isso em uma avenida principal, é claro. Mas sabe uma coisa que você precisa de uma licença para poder pilotar? Um avião. E vendo o quão complicado pilotar essa coisa pode ser, todos vocês podem ver o motivo, não é mesmo? Bom, isso claramente... Eu vou falar um negócio. Eu achava impossível, a coisa mais difícil do mundo, até eu comprar o meu simulador de voo e aprender a voar um Cessna. Cessna é tipo esse avião aí. Talvez um pouquinho mais simples, eu acho, mano. Porque ele tem hélice ali na frente. É tipo um fusquinha dos aviões, o Cessna. E eu aprendi a pilotar, mano. Aprendi a colocar piloto automático, aprendi a fazer um monte de coisa com ele. Então agora eu sei tudo, mano. Se alguém quiser um piloto aí, ó, eu não cobro muito caro, não. Me chama. Vocês estão vendo que a aviação hoje em dia tá bem segura, né? Quase não tá acontecendo nada. Então, ó, me chama que eu sei o que eu tô fazendo. Mas vamos lá, o que tem? Não foi uma coisa que passou na mente da dupla de jardineiros pai e filha, que no ano de 2000 havia sido contratado para aparar os campos no aeroporto municipal de Tucumcari, no Novo México. Mas ao Nossa, não é possível. Os caras não achou que tava no GTA e simplesmente roubou um avião. invés de pilotar apenas os aparadores de grama, a dupla teve uma brilhante ideia de pegar uma dessas aeronaves para dar um passeio. Não. Então, sem nenhuma supervisão, eles furtivamente roubaram um pequeno avião Não. Air Coupe Que e depois isso? de encher os tanques, partiram para a pista de voo. Eles conseguiram subir até uns 46 metros de altura. Não, Quando o fato dos caras terem conseguido subir já é um milagre, tá de ligado? repente o avião começou a balançar. A maioria dos pilotos de avião saberia o que fazer numa situação como essa. Eu sei. Mas infelizmente, Ué, começou a balançar, você faz o quê? Você abre a portinha, ó, pula dele, puxa o paraquedas, acabou, mano. nem o pai nem o filho eram pilotos de avião. Eles também nunca tiveram nenhum tipo de treinamento, ou até onde eu saiba, nenhum tipo de experiência em pilotar um avião. E como que subiu o avião? Como resultado, o avião acabou mergulhando no chão e explodiu em chamas, levando os 2 idiotas também. Mano, mas pros caras terem conseguido pelo menos decolar um avião, significa que eles tinham alguma experiência. Com certeza, ninguém consegue decolar um avião sem ter noção nenhuma, mano. Eles provavelmente já pilotavam um avião de forma ilegal e esse avião provavelmente deve ter dado algum problema, sei lá. Um verdadeiro foguete. Aqui vai uma pergunta. Se você quisesse alguns fogos de artifício, sabe, aqueles pequenos explosivos que fazem um barulhão bem alto, como você faria para obter alguns deles? Ué, eu ia na loja de fogos de artifício. Obrigado, gente. Né? Obrigado. Foi uma resposta inteligente? Obrigado. Mas
Para, gente. E Você apenas iria comprar, não é mesmo? É. Como uma pessoa normal. Bom, É. de acordo com um relatório não confirmado de 2002, um homem da Croácia achou que a ideia de pagar por fogos de artifício era muito segura. E por isso decidiu fazer os seus próprios fogos de artifício para celebrar o Ano Novo. Mas como? Usando o que ele tinha em mãos, O quê? que por acaso era uma motosserra, Ai, tudo a assim ver. como uma granada de mão. Tudo a ver. Acho que eu não preciso nem explicar que serrar um dispositivo explosivo é simplesmente uma péssima ideia. Ah, ele não E fez que acabou isso. custando a vida desse idiota. Não. Mas no final, ele conseguiu ganhar um prêmio Darwin. Ah. Então, pelo menos, ele tinha algo pra comemorar. É sério isso, mano. Cara, ele não queria comprar fogos de artifício, então ele quis fazer os deles como? Serrando uma granada. O que tava na cabeça dele? Tipo, nossa, eu vou serrar a granada e vou pegar a pólvora que tá dentro da granada e vou colocar aqui no meu dispositivo e vou fazer assim e vou ser um gênio. Por pouco você não conseguiu, mano. Acho que foi algum problema na motosserra, velho. Foi pescar. Você já ouviu falar da pesca explosiva? Como o Não, nome sugere, não. é onde as pessoas usam explosivos para atordoar ou matar os cardumes não, inteiros mano. Nossa, mas... Filha da mãe, aí, ó, matando peixe. Eu sei, todas as pescas matam peixe, mas precisa matar explodido, mano? Olha o karma acontecendo com ele, vai vendo. peixes em águas abertas para fácil colheita. Essa prática é realmente perigosa, além de ser totalmente ilegal. Mas seria necessário mais do que isso para impedir que alguns idiotas de Illinois se entregassem a essa prática de pesca ilegal em uma tarde de domingo de 1998. Os dois amigos embarcaram em um barco de alumínio de uns 4 metros e navegaram para as águas de Fox Lake. Uma vez que estavam longe o bastante, eles acenderam um pedaço de dinamite, jogaram na água e esperaram que os peixes flutuassem até Engraçado, rapidinho. Todas as animações do Assim Aconteceu, os personagens, eles estão, tipo... muito felizes, né? O cara cortando a granada. Esses daí mexendo com dinamite. Ai, mas um dia normal, gente. Dinamite pra mim é como se fosse bala fine. Olha, divertida, carnaval. E aí eles, com toda a felicidade, faz o quê? Acende a dinamite e joga. eles. Mas E o que aí? eles não perceberam foi Ah. que jogaram a dinamite na direção do vento do barco. Ai, Então, ai, alguns ai, segundinhos ai. depois, o barco deles foi lançado direto sobre a dinamite. Meu A explosão Deus, resultante abriu um enorme buraco em seu barco, Deus, afundando meu ele Deus. a mais de 91 metros da costa. Não. Agora, não está claro se um deles ficou inconsciente pela explosão, ou talvez não tenha conseguido nadar depois da explosão. De qualquer forma, ele nunca conseguiu voltar. Pelo menos agora, ele sabe como aqueles pobres peixes se sentiram, só que mais estúpido. Nossa, mano. Eu ia até perguntar, né? Tipo, ué, mas como é que ele não se explodiu? Mas é porque tava embaixo d'água. Aí, né, a explosão subiu rápido e quebrou o barco. Só que o maluco deve ter ficado meio inconsciente, né? Porque é uma dinamite. Não é uma bombinha pequenininha. Deve ter vindo com toda a força, mano. Escarma. Karma. Ah, é esquiar com Existem karma, algumas tá. coisas que você precisa para esquiar: roupas de proteção, o equipamento certo e boa visibilidade. E como você deve ter adivinhado, o próximo cara que ganhou um prêmio Darwin não tinha nada disso. Lá em 2002, um certo idiota com 22 anos de idade e alguns de seus amigos decidiram subir em Mammoth Mountain, em Nevada, às 3 da manhã. Para uma pequena sessão de esqui durante a madrugada. À noite, Ele tomou a decisão mano. de esquiar muito em Não. cima da hora. Não. Portanto, nosso esquiador espontâneo simplesmente não levou nada para esquiar. Ah. Então ele decidiu improvisar, arrancando um pouco do estofamento de segurança de uma das torres do teleférico, Ah que lá. geralmente protege os esquiadores que acidentalmente batem nesses grandes postes de metal na descida da encosta. Ah, já começou fazendo merda já, mano. Tirando proteção que nem deveria. Até ele mesmo, se quiser esquiar, tinha que deixar proteção ali pra, se caso aconteça alguma coisa, ter a Com proteção. tudo em mãos, ele fez a enorme caminhada até o topo, Mas lá pulou e vai começou ele. a descer. Ah. Ele estava tendo o melhor momento de sua vida. Pelo menos até ele parar bruscamente. Bem bruscamente. Acontece Ai, que ai, nosso ai, esquiador estúpido, em um escuro Aí, como o breu, mano! bateu direto no mesmo poste que ele havia removido acolchoado. Acabei de falar, Puxa vida, velho! se ao menos houvesse, sei lá, algum tipo de acolchoamento protetor Ai, para ai. que não acontecesse Pra que exatamente o que que aconteceu serve? com ele. Nossa, meu Deus É do sério, céu. eu simplesmente não consigo entender isso. Nossa, mano. Meu Deus, olha o que o cara faz, mano. E pra que esquiar 3 horas da manhã também? Não tá enxergando nada, mano. E você tira ainda a proteção que serve a proteger. Nossa, meu Deus, meu Cuidado Deus. com o que você carrega. Ah, Pessoalmente, eu nunca roubei nenhum chiclete em toda a minha vida. eu também não. Mas até eu sei que se você vai roubar alguma coisa, Tem que é saber provável carregar. que deveria checar o que você está roubando primeiro. É. Caso contrário, você vai acabar como os 5 idiotas da então República Tcheca, que se juntaram ao Darwin Awards em 2008. Ah. Esses 5 idiotas decidiram invadir uma fábrica abandonada, na cidade de Kladno, para roubar um pouco de sucata. Eles rapidamente começaram a quebrar algumas vigas de aço verticais que encontraram. Ó o Mas, no perigo. entanto, o que eles não tinham percebido é que essas vigas eram a única coisa que sustentava o telhado da fábrica, mano. acima deles.
Ah, mano. Assim que eles terminaram de desmontar, o telhado, obviamente, desabou, Ah, esmagando pelo amor 2 de ladrões Deus. e ferindo os outros 3. Então, depois dessa história, se você ainda está em uma vida de crimes de sucata, lembre-se, a gravidade não se importa se foi apenas um acidente ou se você é apenas um idiota. Nossa, mano, pelo amor de Deus, velho. Você já é bandido, aí agora você ainda é burro. Pelo amor de Deus, você tá vendo, mano, que tem uma estrutura. Você quer quebrar essa estrutura, óbvio que vai cair tudo na sua cabeça, mano. Mesma coisa eu começar a ficar quebrando parede aqui e ficar surpreso que o teto vai cair em cima de mim. Precisa roubar o negócio que tá aí, ó, na estrutura. Bang morte. Ah, isso daí é foda, Você já mano. pulou alguma vez de bang jumping? Não, nem É uma quero. experiência muito emocionante. Eu não Mas quero pular de uma saber. ponte ou de um penhasco com nada além de um grande cordão elástico preso aos tornozelos para impedi-lo de bater no chão pode ser realmente muito perigoso. Concordo. E é precisamente por isso que você tem que sempre fazê-lo com profissionais que tenham todos os equipamentos, licenças e seguros corretos. Sim. O exato oposto do que um caçador de emoções fez em 1997. Esse trabalhador de fast food de 22 anos de idade, de Fairfax County, Virgínia, decidiu buscar algumas emoções baratas, saltando de uma ponte ferroviária de 21 metros de altura. O Sem único ninguém? problema era que ele não tinha acesso a uma corda elástica super grossa, feita profissionalmente. Então, ele mesmo decidiu fazer uma. Ai, E mano. você consegue adivinhar o que ele usou para fazer isso? Barbante. Cordões elásticos. Ai, mano, isso daqui que tem que usar pra prender o colchão, né, no carro. Geralmente você usa esse tipo de corda aqui porque ela é elástica e tudo mais. E ele achou que isso ia sustentar o corpo dele. Ah, Você sabe, aquelas pequenas tiras elásticas que você usa para manter o porta-malas do carro É, fechado velho, ou para é. amarrar coisas em uma caçamba. É, esses aqui. De alguma forma, ele pensou que amarrar um monte desses Ó, seria o rachando o bastante bico, para ó. segurar o seu peso depois que ele pulasse. E por incrível que pareça, poderia ter funcionado se a corda fosse um pouquinho mais curta. E no movimento incrivelmente idiota, nosso caçador de emoções fez a corda muito longa e acabou virando amigo íntimo do pavimento. amigo, por que você não pulou num lugar onde tinha mar embaixo, velho? Ah, não, mas aí é muita burrice, mano. Me desculpa, tá aqui um abraço na sua alma, mas, meu Deus, mano, pulando a água, velho. Você já tá pulando com o equipamento errado, sem nenhum profissional te ajudar, e ainda você quer pular no chão, mano. Você sabe que qualquer erro você vai morrer. Não dava pra ter pego um lugar que tinha água, tá ligado? É isso que eu fico... Mano, você quer se aventurar, quer fazer coisa radical, mas pelo menos pensa num plano B caso dê merda, mano. 1 metros abaixo. Acho que esse pulo foi estilo panqueca, se é que você me entende. Ai, assim, enquanto ele Difícil fala de sério, você engolir. é debochado, mano. Ai. Em 1999, o prêmio Darwin mais incrível de todos os tempos, pelo menos na minha opinião, foi entregue a um artista sem nome que morava em Bonn, na Alemanha. Bonn? Ao que parece, esse artista era um engolidor de espadas profissional ele e era colocou- capaz de engolir uma grande variedade de objetos Não, calma aí, pausa aí. Ele vai se confundir e vai engolir um guarda-chuva, eu não acredito. longos e totalmente ridículos, como espadas, balões e até guarda-chuvas enormes. Ah, o guarda-chuva Exceto por também. um dia específico, quando ele estava mostrando suas habilidades com o guarda-chuva e acidentalmente apertou o botão de liberação automática na alça. É isso que eu tô falando. O guarda-chuva acabou se abrindo, ainda preso em sua garganta. E infelizmente o ávido artista não viveu para fazer outro show. Filha da puta. Me desculpa de novo, mas não vou te abraçar, não. Por que que você não tira a opção do guarda-chuva abrir, mano? Se você vai enfiar ele na sua goela, por que que você ainda deixa um guarda-chuva normal, tradicional, que pode abrir? Tira isso, mano. Prende o guarda-chuva, porque a ideia é você mostrar que tem um guarda-chuva dentro do seu corpo, certo? Tanto faz se ele funciona ou não funciona. Prepara direitinho pra fazer a sua mágica, mano. Deslize mortal. Ai, velho. Os britânicos no exterior não têm a melhor reputação. O estereótipo é que eles podem ser barulhentos, desagradáveis e algumas vezes podem acabar sendo tão estúpidos que conseguem ganhar um prêmio Darwin. Pelo menos foi isso que um britânico fez nos Alpes italianos em 2002. Esse alpinista de 49 anos de idade estava com sua família, apreciando as vistas incríveis das montanhas, perto de Belluno, no norte da Itália. Mas então, no que eu posso apenas descrever como um movimento totalmente insano, ele prendeu seu grampo de escalada em um cabo de teleférico em desuso e tentou deslizar usando as próprias mãos. Ai, pra que faz isso? E a família inteira olhando, falando, Não, pai. Vem, pai. Eu sei que já tomou 3 latas de cerveja, já tá alegre. Mas desce daí. e ele quer fazer graça pro povo. Por algum segundo, ele pareceu pensar que seria capaz de controlar a sua descida super íngreme, usando apenas as suas mãos. E enquanto todos ao seu redor, até quem estava apenas passando, tentavam detê-lo, ele Ai. simplesmente ignorou e seguiu em frente. Aí, Talvez o cabo ainda tivesse um pouco de graxa de seus dias de teleférico, ou talvez ele apenas não era tão forte quanto pensou que era. Mas não importa o motivo, porque ele rapidamente perdeu o controle, o que o fez colidir com várias pedras, Ai, mano. até fazer uma parada brusca e mortal com o poste que Nossa, estava velho. embaixo do cabo.
a quase 200 metros de altura. Aí, tem necessidade? Quando você está pra fazer uma coisa tão idiota que um bando de estranhos se intrometem pra impedir você, eu acho que é um ótimo momento pra avaliar as suas decisões de vida. Mas ó, A não ser que você queira um prêmio Darwin, é claro. devia ter enchido a cara e foi fazer graça, tá ligado? Ninguém em sã consciência, no meio de uma viagem em família, fala: Ei, vou embora, vai vindo aí, Guilherme, é o seu pai que ele é radical. Não, tava bêbado. Passarinho aprendendo a voar. As fugas de prisão parecem muito legais nos filmes e quase sempre são executadas sem nenhum tipo de problema. Mas na verdade, são muito mais perigosas e tolas do que podem parecer na tela grande. Como foi comprovado por um preso da cadeia do condado de Allegheny em Esse filme é muito triste, mano. A Busca da Liberdade. Eu falei qualquer nome, eu nem sei se é essa, na verdade. A Espera de um Milagre, na verdade. Ele decidiu que ao invés de ficar para enfrentar o problema, ele tinha que fazer uma saída bem rápida. Então ele conseguiu amarrar alguns lençóis que havia furtado de outros presos. Depois quebrou uma janela supostamente inquebrável de sua cela e em seguida usou a corda de lençol para descer de rapel a parede externa da prisão. Mas parece que havia apenas 2 probleminhas com o seu plano. O primeiro foi que sua corda improvisada tinha mais ou menos 18 metros, enquanto sua cela estava no 17º andar. Então faltou mais ou menos 18 metros para sua corda alcançar o chão. O segundo problema foi que ele não limpou direito os cacos de vidro da janela que ele quebrou. E isso acabou cortando os lençóis enquanto ele descia. Eventualmente cortando sua corda improvisada em 2 e enviando ele despencando a mais de 8 andares para sua morte idiota. Meu Deus Isso que eu do chamo de céu. ser criminalmente estúpido. Mas é que aí tá, né, mano? Os caras já tá fazendo isso com a adrenalina lá em cima. Tipo, nossa, eu preciso fazer isso rápido, senão vou ser pego. E aí o cara nem calcula que o lençol não vai chegar até lá embaixo, nem pensa que o vidro vai cortar. E aí causa isso, né, mano? Pra você ver, né? Pra morrer basta tá vivo. Minha mãe sempre falava isso. Então, qualquer coisinha que você não se ligar, você morre. Qualquer situação que você não tiver um pouco mais de reflexo, você morre. E é por aí, mano. Escorregando pro além. Que é isso? É aquele negócio Ok, que já joga... estabelecemos que as pessoas roupa? podem ser bem burras. Mas você sabe o que deixa elas ainda mais estúpidas? Beber álcool. E foi justamente esse líquido maligno que fez um homem de 25 anos de Calgary, Canadá, receber o incrível prêmio Darwin no ano de 2000. Ele e seus amigos estavam bebendo e decidiram continuar a festa no complexo de apartamentos de um amigo. Foi então que um dos amigos acabou fazendo um estúpido desafio, dizendo o seguinte: quero ver quem tem coragem de descer o escorregador da casa. Alerta de spoiler, na verdade não era um escorregador. É pra e sim colocar o apenas quê? uma rampa de lixo do apartamento. Ah, lixo. Infelizmente, nosso homem corajoso, totalmente bêbado, acabou aceitando essa oferta. Mas o que ele obviamente não percebeu em seu estado de embriaguez é que havia um compactador de lixo industrial, só esperando para que ele chegasse lá embaixo. Embora esse foi o menor de seus problemas, já que essa seria uma queda praticamente vertical de 12 andares, mais ou menos 30 metros. Bom, ao ganhar um prêmio Darwin, pelo menos a sua passagem por aqui não foi desperdiçada, e sim reciclada. Fala sério, para! Mas, mano, isso daqui eu pensei que era fosse uma rampa pra baixo, assim. E não que era simplesmente queda livre. Então, o lixo que você joga lá, ele cai, tipo assim, na maior velocidade do mundo. Não tem por que realmente ser uma rampinha assim na diagonal, sendo que a intenção é o lixo cair lá embaixo mesmo. Então, pra que dificultar esse processo, né? Pra que demorar ainda mais? E o cara não sabia disso. Não era melhor ter simplesmente aberto a portinha, olhado, tipo, opa, é um buraco infinito aqui, eu não vou me jogar não. Mas bêbado, né? Isso que é foda, mano. Que o cara bebe, fica tudo muito felizão, a vida fica fácil, parece que você é o rei do mundo, nada vai acontecer com você. E acontece, mano. Deus nos ajude. Aí, ó, falando nisso... Não existe nada de errado em seguir uma fé. Mas seguir uma fé até a sua morte realmente não vale a pena. Como o pastor Jonathan M. Tetwa supostamente descobriu. De acordo com vários tabloides, em 2017... Igual o padre do balão também, né? Eu não sei se ele fez isso por fé, ele fez? Mas enfim, se fez, não valeu a pena. Esse pastor da Igreja do Santo... Dá um abraço, dá um abraço. De acordo com vários tabloides, em 2017, esse pastor da Igreja do Santo dos Últimos Dias em White River, chamado Mpumalanga, prometeu à sua congregação que demonstraria a força de sua fé andando sobre a água. Durante uma semana inteira antes do evento, ele ficou de jejum e rezou. E quando aquela fatídica manhã finalmente chegou, ele mergulhou 30 metros no rio. Mas antes que ele pudesse tentar a recriação bíblica e afirmar que era Jesus renascido, 3 enormes crocodilos chegaram e o devoraram inteiro. De alguma forma, o pastor Tetwa havia perdido o memorando de que esse rio era apelidado de Rio de Crocodilo. E parece que por um bom motivo.
O diácono da igreja, Nicose, supostamente disse que depois de 30 minutos não havia mais nada daquele pastor, exceto suas sandálias e suas roupas íntimas. Os tabloides ao redor do mundo inteiro correram para relatar essa história. Mas alguma coisa não parecia certa. Os primeiros tabloides a relatar essa história foram do Zimbábue. Mas White River está na vizinha África do Sul. Então como foi que alguém no Zimbábue conseguiu essa história primeiro? Acontece que toda a história era apenas uma paródia. Ou seja, essa história foi inventada por alguém no jornal, para o sensacionalismo. Então vai tomar no c... Ué. Por que tá aqui? Oxi, que isso? Fala sério. Fake news agora? Ah, agora eu vou inventar mentira. Se sabe que é mentira, então não passa adiante. Aproximando-se de Deus. Para de ficar falando toda hora disso. Ah, esse é o padre do balão. Nossa, mano! 2008. Eu acho que ele vai fazer um vídeo... É isso. É do padre do balão brasileiro aqui, ó. Meu Deus, eu acabei de falar nele. Para Paranaguá, aqui no Brasil. Esse é o lugar onde um padre católico estava ocupado, enchendo 1000 balões de hélio. Mas por quê? Ele queria quebrar um recorde de 19 horas voando apenas usando balões para juntar dinheiro para uma área de descanso espiritual para caminhoneiros em Paranaguá. Ele fez uma tentativa no início daquele ano, usando 600 balões, mas só conseguiu ficar no ar por apenas 4 horas, e ficou à deriva por 26 quilômetros até chegar em San Antônio, Argentina. Convencido que precisava apenas de mais balões, o padre persistente, que era um paraquedista bem experiente, trouxe um aparelho de flutuação, 5 dias de comida e água, uma roupa de voo térmica, um paraquedas, um capacete, vários telefones celulares e também um GPS. E foi embora. Parece que ele pensou em tudo. Mas a única coisa que ele realmente não sabia usar era o dispositivo GPS. Não só isso, mas quando ele levantou o voo, o tempo estava realmente nublado. Então as pessoas no chão perderam ele de vista bem rápido. Seu plano era pousar em uma cidade chamada Dourados, a uns 885 quilômetros de distância, bem no meio de Mato Grosso do Sul. Mas o problema dos balões é que eles acabam seguindo o vento. Então, sem ter como guiar os balões, quando uma rajada de vento desordenada tirou o padre voador de seu curso, ele foi levado direto para o mar. Mais tarde naquele dia, talvez percebendo que não ia conseguir fazer o GPS funcionar, ele ligou para a polícia militar, que confirmou que ele estava a cerca de 26 quilômetros das ilhas de Tamborete. E infelizmente, depois disso, nunca mais ouviram falar dele. Vários de seus balões foram encontrados no oceano no dia seguinte, e apenas 3 meses depois, a outra metade do balão foi descoberta a mais ou menos 100 quilômetros de Macaé. Ainda tinha balão? Então o que será que aconteceu? Talvez os balões tenham subido muito rápido, e ele acabou ficando sem oxigênio devido à altura? Ou será que os balões falharam e ele acabou caindo no oceano? Ou talvez ele foi pego por uma tempestade. Ou talvez ele não percebeu que foi para muito longe no oceano até que fosse tarde demais, e acabou caindo no mar. Ele poderia ter sobrevivido por um tempo no oceano, mas com os telefones e o GPS totalmente encharcados. Ninguém poderia ficar 3 meses inteiros no mar aberto. Bom, pelo menos em seus últimos dias, esse padre literalmente se aproximou um pouquinho mais de Deus. Caramba, mano, olha isso. Então, esse foi um negócio que meio que parou o Brasil naquela época, né? As pessoas falavam muito isso. E é um negócio que realmente aconteceu e veio parar aqui no Fala Sério. Então, as outras coisas também podem ter sido coisas que foram muito faladas nos países e causou a mesma reação que causa o padre do balão na gente, tá ligado? Então, ter visto isso daqui no final do vídeo credibilizou ainda mais as outras coisas que a gente viu antes, tá ligado? É que parece que tudo é brincadeira e tudo não sei o quê, mas as coisas realmente aconteceram. E é muito doido, né? Pensar que as pessoas realmente morreram de todas essas formas que a gente viu aqui. Que isso, mano? E essa história do padre do balão é muito bizarra, né, velho? Muito bizarro pensar que o cara, ele foi embora com muitos balões e achou que isso ia dar certo. Me desculpa, padre, mas é perigoso. Você não sabe pra onde que o vento vai te levar, tá ligado? Você não tem hélice, você não tem turbina, você não consegue controlar. Então, é meio que na sorte. A primeira vez o senhor teve sorte, velho. Meu Deus. Não é possível. Chegou essa hora de novo. Mais uma vez, toda essa gente se removeu do pool genético de maneiras cada vez mais burras e embaraçosas. Olha aí, o que acontece? Eu acho que sim. Caso contrário, eu não ia estar pronto pra te apresentar a parte 8 dessa série. Nossa, eu ainda nem cheguei na metade de todas as histórias que eu encontrei. Não, eles têm muitos episódios eles têm, inclusive. Deixa eu dar like aqui já, ou Fala Sério. E um dia a gente ainda vai assistir todos, mano. Porque o que mais tem é gente que morre, né? Tem muito mais gente que morre do que nasce. Essa informação eu soltei sem saber. Ah, não, olha aqui, mano. 100 milhões de pessoas nasceram nesse ano e 51 milhões morreram. Ou seja, mais do dobro nasce do que morre. Meu Deus, mano. Não vai caber. Não vai caber tanta gente. Caralho.
A Terra tem que expandir. O planeta ele tem que inflar, mano. Senão não vai caber gente aqui. Abaixa o capacete. Se você anda de moto ou bicicleta, ou até mesmo de patinete, você deve usar capacete. Sério, bater bicicleta vocês não usam não, que eu tô sabendo, hein? Compra um capacetinho pra colocar, mano. Porque você cai, bate a cabeça, quebra tudo aqui. E aí o capacete vai te ajudar a não acontecer isso. Por favor, compra, tá bom? E a cabeça no asfalto em alta velocidade não é uma luta que termina bem pra cabeça. Não concorda? Bom, esse próximo ganhador do Prêmio Darwin pode ajudar a mudar a sua opinião. Em 2011, as ruas de Nova York estavam cheias de cerca de 550 motociclistas. Motociata do Bolsonaro ou não? Loucura da minha cabeça, não é isso não? Estão todos protestando contra a lei obrigatória do capacete no estado. Um protesto anual que ocorria todos os anos desde 1977, quando a lei foi introduzida. Os motociclistas participantes afirmavam que o uso obrigatório do capacete... Por que esse cara ele não fez assim? Ele quis se auto-abraçar? Que pose mais radical, hein, seu motoqueiro? Você tá muito másculo desse jeito. Olha, se dando um abracinho assim. Desculpa. Ele tá fazendo uma coisa séria aqui, protestando contra o uso de capacete obrigatório. Oh, meu Deus do céu. Por que você vai atrapalhar os outros, mano? Tem gente que tem que usar capacete porque cai e morre. Aí você tá evitando essa lei por quê? Deixa ser obrigado. Você nem cabelo tem pra ficar bagunçado com o capacete, mano. Usa o capacete, cara. Só que nesse ano, enquanto o motociclista orgulhosamente andava de moto sem capacete, ele foi frear quando a moto de repente começou a derrapar. Ele foi lançado sobre o guidão caindo no asfalto. Sim, de cabeça. Um especialista médico no local afirmou que não havia dúvidas de que o motociclista teria sobrevivido ao acidente se ele tivesse usando capacete. Claro, Essa foi tão perfeita que eu posso morrer de overdose de ironia. Caralho, o cara foi protestar pelo não uso de capacete e morreu porque tava sem capacete. Parabéns, hein? Acho que aí o protesto já pode acabar, já. Já deu pra vocês baterem o martelo, terem o veredito que bora usar capacete mesmo. Vamos usar, né? Só botar o capacete, mano. Caralho, você já tá na moto. A moto não tem para-brisa, ela não tem nada, mano. O seu peito é o para-brisa da sua moto. É isso que vai te proteger. Você tá de peito aberto ali. E nem capacete você quer usar agora? Pô, aí, mano. Empilhando equívocos. Eu adoro as metáforas deles. Empilhando equívocos. Aqui vai uma pergunta. Digamos que o seu trabalho seja trocar uma lâmpada em um depósito. Uma lâmpada que tá a 10 metros do chão. Perfeito. O Felipe Neto não saberia, mas tudo bem, foi só um comentário. Longe de uma parede. Então usar uma escada tá fora de questão. Sim. O que você faz? Você avisa a empresa que vai precisar de algum equipamento especializado para substituir algo tão alto, como uma plataforma elevatória. Ou você improvisa. Bom, eu espero que a maioria de vocês tenha escolhido a letra A. Exatamente. Até porque você vai improvisar, o que a empresa vai te dar por causa disso? Você quer ser o proativão? Vou trocar a lâmpada aqui porque meu chefe vai ver. Ele nem vai ver. Não vale a pena colocar sua vida em risco por causa disso, mano. Faz o bagulho direitinho com segurança que é melhor pra você, mano. Ninguém tá nem aí se vai trocar a lâmpada sem proteção ou não. Só pra agilizar o processo aí. Não. Lido a letra A, porque a letra B leva a prêmios Darwin. Como um cara no Japão descobriu em 2017. Em vez de pedir ajuda, ele decidiu usar uma empilhadeira para ajudar a fazer o trabalho. Uma empilhadeira com 37 pallets de madeira para ajudar a alcançar a lâmpada. Não preciso dizer que essa pilha de pallets de madeira não estava muito segura estruturalmente. Então quando ele pediu pro seu colega ligar a empilhadeira e levantar a pilha, os pallets acabaram desabando. E o nosso amigo aí tava em cima deles. E ele, de forma um tanto óbvia, não sobreviveu à queda. É óbvio. O que demonstra que a ideia dele não foi assim muito boa. Nossa, mano. Meu Deus. Olha, eu tô rindo, tô me sentindo mal. Por que o cara achou que ia dar certo isso, mano? Empilhar pallet que nem preso tá, mano. Tá tudo solto, um em cima do outro. Qualquer deslizezinho cai tudo. Igual um Jenga. Ele achou que ia funcionar isso. Puta merda, mano. Com todo respeito, tá, mano? Porque a alma dele pode estar vagando aqui agora, ó. Não sei pra onde vai a pessoa que morre. Pode ficar olhando para as pessoas que ficam falando delas. Questão de gravidade. Como é que é isso? Essa tal de gravidade, na minha opinião, é a melhor força de atração entre duas massas. Embora não tenha certeza se esse próximo ganhador do Prêmio Darwin ia concordar. Em 1990, um ladrão em Sydney, na Austrália, mirou um caminhão velho estacionado fora de uma instalação de reciclagem de vidro. Agora, o motor de um caminhão desse tamanho é tão pesado que muitas vezes exige um guindaste para retirá-lo. Mas o nosso ladrão não tinha um guindaste. Então ele decidiu usar a gravidade e tentou retirar peças de baixo. Ele se enfiou debaixo do caminhão
e começou a afrouxar os parafusos que olha, mantinham caiu na tudo cabeça no lugar dele, vai pra que ver, não. caíssem. Isso funcionou muito bem. Só que infelizmente ele ainda estava embaixo quando a transmissão caiu mano. sobre a sua cabeça. Os funcionários do local de reciclagem o encontraram na manhã seguinte. E pra piorar, eles falaram pra polícia que esse velho caminhão batido não valia nada e que eles teriam dado o caminhão inteiro de graça pro cara se ele tivesse pedido. Olha aí, mano. É só ter pedido. Ah, velho, não. Acho que isso dói mais do que a transmissão de um caminhão caindo na cara. Você conhece alguma história digna de ganhar prêmio Darwin? Me não, conta aí nos graças comentários. a Deus, Enquanto- mano. Só as que vocês contam aqui. Porque ninguém vai ser tão idiota. Ah, desculpa. Ai, eu não vou ficar ofendendo não, desculpa, mano, desculpa. Mas é que já é bandido, já tá errado. E ainda vai fazer um bagulho desse? Presta atenção. Vê se precisa disso, mano. Um caminhão que ninguém queria. Era só pedir no dia seguinte que eles davam pra você, mano. O que tem lá dentro? Como assim? Dentro disso? Da Tem granada? algo estranhamente satisfatório em cortar certos objetos pra ver o que tem dentro. Por exemplo, todas essas são Olha! bolas de golfe, tão coloridas. E isso aqui é um ninho de vespas. Olha como tem camadas. Eita! E isso aqui é uma granada. Peraí, por que parece que deu algo errado? Bom, isso Porque pode ele ter a ver cortou. com a maneira como ela foi aberta. Então, supostamente lá em 2002, um homem alemão descobriu uma granada alemã da Segunda Guerra Mundial. Tá. Ele queria desesperadamente saber como era por dentro. Só que Meu em vez de Deus. levar para um profissional ou procurar em um livro, ele tomou a frente, usando um torno. Sim, E ele aí? prendeu a granada num torno e pegou uma serra circular. Só que ele Ai. serrou profundamente demais, o que Ai. acendeu o pavio ainda intacto e aparentemente detonou a granada, Meu mostrando ao Deus. mundo como é que se ganha um prêmio Darwin. Meu Deus, o cara meteu uma serra que faz um monte de faísca dentro de uma granada que tá cheia de pólvora. Tudo bem que é muito antiga, tipo, nossa senhora, nem deve funcionar mais. Uai, mas na dúvida não vai arriscar, entendeu? Que isso, mano, leva pra alguém que entende. Mas quem que entende de granada também, né? Mas enfim, na dúvida, não abre a granada, deixa ela aí. Vinho estranho. Bem estranho. Quando alguém joga fora uma comida ou bebida, geralmente significa que ela tá estragada ou que tem algo de errado com ela. Porém, Tá. nem sempre. Uma vez eu encontrei um sanduíche inteiro em cima de uma lixeira. Só tinha um pouquinho de lama nele. Mas até que deu um gostinho, sabe? Eu só não. fiquei doente umas 2 semanas. Valeu a pena. Tá, olhando pra trás, eu sei que essa foi uma decisão idiota. E eu tive a sorte de não acabar como esse próximo ganhador do prêmio. Em 2004, na Geórgia, a Geórgia é o país, não o estado dos Estados Unidos. Tá. Inspetores em um depósito local de conveniência avistaram algo dentro de um dos compactadores de lixo. Um Parecia vinho. ser uma garrafa de vinho caseiro. Sem questionar, o nosso vencedor foi lá pegar a garrafa. Certo. E não, essa não é uma história de morte Ai, por compactador que de lixo. O susto, nosso fala inspetor e sério. outro cara abriram a garrafa e deram um gole. E tomaram mais um pouco, mas tinha algo errado com esse vinho. Ele realmente não tinha um gosto bom. E eu sei disso por 2 razões. E era o quê? A primeira é Ácido? que alguém tinha jogado fora. E a segunda é que era um anticongelante. Um produto químico tóxico que realmente compromete os rins. Não preciso dizer que os 2 caras foram envenenados pelo produto químico. Nossa, mas precisava tomar 2 litros de negócio? Não era só botar na boca e falar, ai, cara, não é vinho isso daqui não, mano. E cuspir. Os caras foi na maior sede do mundo, como se estivesse no deserto do Saara, na sede absurda. Bebeu tudo o negócio. Meu Deus, mano, bota na boca. Ai, não é vinho. Cospe. Nossa, precisava entrar tudo no Tóxico. corpo. Um deles tão gravemente Mano. que não resistiu. Pera aí, o que é aquele negócio brilhando lá embaixo do compactador? Ah, sim, é um prêmio Darwin. Meu Deus. Só um golinho. Outro agora. Na Carolina do Norte, em 2012, investigadores chegaram a uma cena que os deixou coçando a cabeça. Qual? Os bombeiros foram chamados para um incêndio em um apartamento. E Certo. quando chegaram, encontraram um cara dentro, sentado em um tapete muito chamuscado, gravemente queimado. Os Ave investigadores olharam ao redor da cena tentando descobrir a origem do fogo, quando perceberam que todos os sinais apontavam para o cara no chão em um pote de molho nas proximidades. Depois Ué. de conversar com algumas pessoas, eles perceberam que esse não era o apartamento do cara. Pertencia a um amigo dele, que era mecânico. Depois de falar com ele, logo ficou claro para os investigadores o que aconteceu. O O quê? cara estava relaxando no apartamento do seu amigo e percebeu um pote de molho na mesa, que estava cheio de um líquido amarelado com cheiro forte. Pensando óleo. que era álcool, o nosso amigo abriu e deu um grande gole. E aí ele notou que não era bebida, era gasolina. Seu amigo mecânico tinha um pote disso por perto para remover manchas de graxa das mãos. Depois de cuspir e derramar tudo sobre si mesmo, o choque de toda essa situação fez
o camarada Foi pegar fumar! um cigarro. Sim, você já viu onde é que isso aqui vai dar, né? A gasolina é notoriamente inflamável. E quando ele acendeu o gente. isqueiro, Oh, acidentalmente meu ele se incendiou. Então o que a gente aprendeu? Sim, não beba líquidos misteriosos. Vai tomar um banho, mano. Você sujou de gasolina, vai tomar banho. Você não vai fumar cigarro. Não, pensa no nível de vício do cara, mano. Ele derrubou gasolina nele inteiro, ele vai fumar um cigarro. Vai tomar banho. Mano, sério, eu fico indignado com uns bagulho desse. Por quê? Peixe grande. Você já mordeu mais do que conseguia mastigar? Não tô falando sobre assumir mais trabalho do que você consegue fazer. Não é nenhuma metáfora. Você já pegou uma bocada de comida e acabou sendo mais do que você conseguia mastigar? Já. Isso acontece direto, mano. Aí fica aquele... tentando mastigar assim, ou às vezes até volta um pouquinho pro garfo. É meio nojento, eu tô ligado. É que às vezes a ansiedade pra comer é maior do que a própria fome. Ou melhor, o tamanho da boca, né, no caso. Em 1998, esse cara de Ohio, tinha que ser em Ohio, tava observando seu amigo limpar um aquário quando notou que um dos peixes era especialmente grande. Ele tinha uns 13 centímetros. Seu amigo mencionou como esse peixe grande tinha realmente comido alguns dos outros peixes dele. Então o nosso amigo aí decidiu dar uma lição ao peixe. Ele o engoliu inteiro. Ele pegou, pendurou sobre a boca e engoliu. Mano? Quer dizer, pelo menos ele tentou. O peixe resistiu, se alojando na sua garganta. E tava tão escorregadio que quando ele começou a sufocar, ele não conseguiu puxar de volta. O cara lutou por vários minutos. E enquanto seus amigos tentavam ajudar ligando pros serviços de emergência, nem o nosso vencedor do prêmio, nem o peixe sobreviveram. Mas eu tenho certeza de que os outros peixes no tanque ficaram gratos pelo seu sacrifício. Só não acho que era bem essa solução que ele tinha em mente. Pra que ele foi fazer isso, mano? Pior que é mó vídeo trágico, né? São pessoas que morreram e a gente fica zoando o fato delas terem morrido. Ah, é eles. O El fala sério que tá fazendo isso, gente. Sabe quando você vai gravando e vai batendo um peso na consciência? Não, vocês não gravam? Tô com um pezinho na consciência. Mas vamos nessa. Faz praticamente qualquer coisa para alcançar uma dose de adrenalina, incluindo um cara em Norwich, no Reino Unido, que lá em 1998 decidiu que ia pular de todas as pontes que atravessavam o rio Anson. Quem que pediu? Passatempo bem diferente. Bom, depois de concluir esse objetivo, a sua sede de adrenalina ainda não tinha sido saciada. Então ele passou para prédios com vista para o rio, começando por um estacionamento. Os espectadores ficaram perplexos com a ousadia desse cara e observaram enquanto ele mergulhava de cabeça do topo da estrutura de 21 metros. Só que tinha um pequeno problema. Qual? Ele não tinha verificado a profundidade da água nessa parte do rio. Era que raso. era só de 90 centímetros. Nossa. E esse é o tipo de erro que você comete uma vez só. Aí, A todo vapor. ô Tanga. Tipo de pessoa que acredita em espiritualismo e magia, ótimo pra você. Desde que as suas crenças não prejudiquem ninguém, você pode fazer o que quiser e não faz a menor diferença pra mim. Mas Tá bom. às vezes pode ser prudente observar suas crenças. Caso contrário, você pode acabar que nem esse próximo vencedor. Em 2017, um médium taoísta na Malásia estava realizando um truque durante um festival que ele já havia feito com êxito em várias ocasiões. Algo Certo. que ele chamava de cozimento humano. Ele sentava em cima de uma Aí, ó. pequena estrutura de madeira dentro de uma panela gigante, É a thumb do contendo vídeo. água no fundo junto com uma variedade de arroz, milho e pãezinhos. Uma tampa grande era então colocada sobre a panela e tudo isso era aquecido por baixo, com a água fervente cozinhando tanto a comida quanto o próprio médium. Ele afirmava que o ritual elaborado era muito bom para a saúde, só que não era. Nessa ocasião infeliz, depois de cerca de meia hora, a tampa começou a se mover de maneira irregular. Quando seus assistentes a retiraram, o médium estava inconsciente e coberto de queimaduras de 2º grau da cabeça aos pés. Não tinha quantidade de magia que podia trazê-lo de volta. Não se sabe exatamente o que deu errado, com muitos presumindo que ele desmaiou e caiu contra a panela super quente. Mas honestamente, se você está disposto a sentar numa panela cheia de vapor que pode chegar a 100 graus e não espera que dê nada errado, o resultado desse cozido humano é todo seu. Por que ele achou que ia fazer bem pra saúde um negócio desse, mano? Tá cozinhando cenoura, milho, alface, foda-se. E tá dentro da panela. O porquê que isso vai fazer bem? Só vai fazer bem se você comer isso, mano. Agora ficar ali respirando aquele ar vai fazer bem por quê? Olha, eu não sou nenhum cientista. Eu não estudei pra tá falando isso daqui. Mas é que não faz o menor sentido, mano. No fundo do poço. Isso é A trágico. Flórida já é um lugar bem estranho por si só, mas o Aeroporto Internacional de Tampa é onde alguns dos espécimes mais estranhos da humanidade podem ser encontrados. Uma mistura de bebida durante o voo, jet lag e Flórida tornam esse lugar perfeito para encontrar vencedores do Prêmio Darwin, como esse próximo cara. Em 2013, um homem no 7º andar que havia tomado várias bebidas, acompanhadas por alguns medicamentos para ansiedade, decidiu, em toda sua sabedoria embriagada, abrir à força um conjunto de potes de
elevador. ele. Em seguida, Olha! ele se lançou em direção aos Pera cabos aí, do mano. elevador no poço, Puta numa aparente merda. tentativa de descer deslizando por eles que nem o Tarzan. Só que ele não era o Tarzan. E, em vez disso, ele se lançou de cabeça no poço do elevador. E a história deveria ter acabado aí. Mas Não. a família envergonhada do homem estava convencida de que o elevador devia ter falhado. Isso Uai. apesar de todos eles terem visto as imagens das câmeras do cara forçando as portas antes de se jogar no poço. Bom, eles processaram a empresa de elevadores e, por extensão, o próprio aeroporto. E isso significou que 18 meses depois, o nosso vencedor do prêmio foi exumado para que as conclusões confirmassem o fato de que ele estava embriagado e tinha usado a sua força bruta para forçar as portas antes de se lançar para o esquecimento. Então, não apenas estou concedendo a esse cara um prêmio Darwin, mas por tentar capitalizar com isso, eu também estou dando um prêmio à sua família, o prêmio da vergonha, por falhar tão grandiosamente em ganhar dinheiro com a morte. Acho Não, talvez a família não tenha acreditado que o cara tenha feito um bagulho tão absurdo assim, mano. Tipo, não, o Jefferson ele nem abriu o elevador, a força ia pular lá no buraco. Não, teve algum problema. Tipo, os caras não acreditou no que eles estavam vendo. De tão absurdo, porque isso não existe, mano. O cara tomou remédio por causa do medo que ele tem de voar, aí foi lá e se matou no elevador. Uai, era melhor não ter bebido e não ter tomado nada e ido viajar de avião mesmo que tava vivo. O que adiantou? Com todo respeito, tá? A você, morto, e a família, tá? extinto. Tem Extinto. coisas que você não deve enfiar dentro de outras coisas. Dá um exemplo. Por exemplo, forçar a chave errada numa fechadura, colocar ovos no micro-ondas ou Sim. guardar a maionese num pote de sorvete. Mas Sim. embora eu já tenha feito todas essas coisas e sobrevivido para colher as consequências horríveis das minhas ações, um cara foi para um nível completamente diferente e nunca se recuperou. Por que não pode botar maionese no pote de sorvete? Ah, porque senão alguém vai comer achando que é um sorvete? Ah, só pode. As minhas ações, um cara foi para um nível completamente diferente e nunca se recuperou. Em 2017, um soldador trabalhando para a empresa de construção, reparação e manutenção de rodovias em Tselinol, na Rússia, percebeu a semelhança de tamanho entre a base de um extintor de incêndio e a boca de um obuseiro de artilharia desativado. Essa é uma arma que fica ali entre um canhão e um morteiro. Então, Certo. em termos leigos, é uma arma muito, mas muito grande. Mas ele não estava satisfeito em apenas colocar o extintor de incêndio lá dentro. Ah, não. Usando seus conhecimentos dos fundamentos da soldagem, ele misturou um pouco de carbeto de cálcio com água, a Pra quê? combinação reativa da qual produz gás de soldagem de acetileno. Depois de misturado, ele jogou a combinação na boca junto com o extintor de incêndio. A explosão lançou o extintor de incêndio para fora como um projétil improvisado. Ou pelo menos foi o que o soldador pensou Ai. que ia acontecer. Ai, O que ele na realmente frente. aconteceu foi Ai, que o meu- extintor de incêndio explodiu, estourando a boca e o extintor em centenas de pedaços de estilhaços, a maioria dos quais acabou na cabeça do soldador. Então, moral da história, não é só porque parece caber que você deve colocar. Essa é uma boa regra pra vida. Tá, é uma boa regra. Não é só porque cabe que você tem que colocar. Isso é uma boa, tá? Até porque, mano, se o negócio tá tão apertadinho assim, pode ser que não saia depois. Isso é complicado, mano. Eu não tô falando nada sexual, não. Tô falando na vida real mesmo. Às vezes você coloca um negócio e fala, nossa, coube perfeitamente. Aí depois você não consegue tirar. Aí não vale a pena. Eu vi uma coisa dessa, mano. Era uma cadeira que tinha um porta-copo assim no braço dela. E aí o buraco era exatamente do tamanho da latinha. Aí o cara colocou a latinha entrou no buraco e depois não conseguiu tirar mais, porque era exatamente o tamanho do buraco. Ou seja, é isso que o Fala Sério acabou de falar. Não forcem a barra. Tudo pelos likes. Ixi, esse é o que mais tem. O sonho de todo especialista em mídias sociais é que uma foto viralize, mas uma selfie em particular tirada em 2017 realmente viralizou, de uma maneira diferente. Em março daquele ano, duas jovens no México estavam animadas por estarem no autódromo no estado soberano de Chihuahua. Elas decidiram tirar uma selfie para as mídias sociais com o autódromo, mas como ele foi construído em terrenos planos, precisava de alguma elevação para ter a pista completa no fundo. Elas encontraram o ponto mais alto naquela área que puderam, e então subiram no carro de um estranho antes de começar a posar para as fotos. A multidão tava aplaudindo enquanto elas tiravam várias fotos. E o carro vai Só andar, que quer ver? nenhuma das duas ouviu os motores de um avião se aproximando. Pera aí, um avião? Tipo, avião de Ai! verdade. O autódromo não foi a única coisa construída nessas terras rurais Pera aí, planas. gente, é um Também avião havia aí, uma ó. pequena pista de pouso ao lado. Conforme o avião se aproximava para pousar, ele Oh, desceu meu- para a oh, mesma meu elevação Deus! das garotas, acertando-as com a asa e varrendo as duas de cima do carro. Nossa, mas o avião não viu também, mano. O avião tava pousando de olho fechado. Ô, louco, piloto. Você não viu que tinha gente aí? Diria que foi o ponto alto do dia, mas considerando que esse avião tava descendo, acho que foi o ponto baixo.
Eita, ele faz graça. Passagem de ida. Como é que é isso? Se tem uma coisa que a Alemanha dominou acima de qualquer outro país, é o seu sistema ferroviário. Não só eles conseguem te levar para praticamente qualquer lugar no país, como são sempre pontuais e absurdamente baratos. Sério, custa só $20 para pegar um trem direto de Hamburgo para Munique, literalmente de uma ponta para outra do país. Mas isso não foi suficiente para um alemão em 2017. Por algum motivo, ele decidiu que tinha uma rixa contra uma das máquinas de bilhetes do lado de fora da estação de Dortmund. Como assim? Não tava aceitando e começou cartão? a planejar sua destruição. Então, por volta das 2 da manhã, depois de tomar umas e outras, ele começou a borrifar latas de gás aerosol na máquina. Claramente, o seu ódio puro pelo transporte público eficiente nublou seu julgamento. Ou talvez tenha sido a bebida, porque ele então acendeu o gás. Isso enquanto ainda estava na frente da máquina. A explosão resultante aparentemente abalou o bairro, mas não tanto quanto abalou esse cara, que foi lançado para trás e caiu de cabeça tão forte que ganhou um prêmio Darwin. Uma maneira inovadora de carimbar o seu bilhete. Uma máquina de vender bilhete de trem explode se você colocar fogo nela? Por que explode uma máquina dessa, mano? Que isso, Alemanha? Vocês estão colocando pólvora na máquina? Uai, eu não sabia que explodia isso, não. Soneca no telhado. Ó o outro também, ó, tanto lugar pra dormir. Se assim como eu você tem sono pesado, então consegue cochilar em quase qualquer lugar. No carro, sim. Na sua mesa, é claro. No telhado, essa aí parece meio perigosa, eu vou passar. Mas nem todo mundo tem essa minha capacidade de prever perigos. Lá pelo ano 2000, uma mulher e o seu namorado na Carolina do Sul tinham fumado o orégano do capeta, uma verdinha, e decidiram que queriam dormir sob as estrelas. E eles fizeram isso acampando no chão? Não. Em vez disso, eles pegaram seus travesseiros e cobertores e foram pro telhado do hotel. Claro, né? Porque é mais alto, tá mais perto das estrelas. Muito bem. Onde estavam hospedados. Pela manhã, o namorado foi acordado não pelo canto dos pássaros, mas pelas botas dos policiais. Quando ele foi acordar a namorada, ele percebeu que ela não tava lá. Na verdade, em algum momento antes do amanhecer, ela havia rolado enquanto dormia e caído do telhado na rua movimentada abaixo. Daí o despertador de policiais. Bom, acho que dá pra dizer que essa viagem não durou muito tempo. Tadinha, mano. Aí foi foda, hein? Como é que era esse telhado? Provavelmente não era um telhado assim, ó, sabe, mano, inclinadinho. Devia ser um telhado reto, mas aí ela, no sono dela, de repente sonâmbula, foi lá e pum, caiu. Coitada, fiquei com dó dela agora. Pelo amor de Jeová. Se você já atendeu a porta esperando encontrar um entregador de pizza, mas era um casal de testemunhas de Jeová sorrindo pra você, você conhece esse tipo de situação constrangedora. Esse grupo cristão é conhecido pelas suas iniciativas de divulgação, tentando converter pessoas de porta em porta entregando material religioso. Mas essa abordagem claramente não foi eficaz o suficiente para um grupo dissidente lá pelo ano 2000, já que eles decidiram mostrar o quanto a sua fé era forte, ficando no meio de uma estrada. Essa demonstração dedicada de fé aconteceu na rodovia Interestadual 55, onde os membros pregavam para os motoristas presos no trânsito. Só que nesse dia, o trânsito estava se desfazendo rapidamente, o que uma das testemunhas não percebeu a tempo. Enquanto ela pregava o bom livro, ela foi atingida, não por uma revelação, mas por um veículo que se aproximava. Olha, eu não sou nenhum tipo de profeta, mas até eu consegui prever essa. Mano, testemunho de Jeová no trânsito, eu nunca vi isso. E é por isso que eu nunca vi, porque não dá certo, né? O pessoal tá no trânsito parado, tá puto, não quer ouvir, né, mano? Não quer ouvir. Ou às vezes quer, mas a grande maioria acho que não. Então, pô, vá pra calçada. Aborda o pessoal que tá andando de pé na calçada, né? Precisa ser o pessoal da rua. Os pombinhos. Lá vem os dois. Me diga. Existem muitos lugares no mundo pra fazer safadezas com segurança. E ainda assim, algumas pessoas sentem a necessidade de adicionar adrenalina às suas safadezas, fazendo isso em lugares não convencionais. Por exemplo, esses dois próximos vencedores do prêmio, que em 2017 decidiram se divertir no banco de trás do seu SUV perto de... eu já sei como é que é isso. Aí deixa tudo fechado, aí fica acumulando gás carbônico ali dentro, eles vão lá e... morrem. Um lago. A cabine começou a balançar e a diversão começou a rolar. O casal tava tão ansioso com a brincadeira que o motorista esqueceu de colocar a transmissão em ponto morto. E assim o veículo andou pra frente em direção ao lago. Claramente os dois pensaram que deveria ser o céu e a terra que estavam se movendo. Eles não perceberam? Porque mesmo quando o carro tava submerso, nenhum deles pensou em parar, sabe? Tá, eu imagino que quando a água começou a entrar, eles pelo menos tentaram sair. Mas claramente estavam se divertindo tanto que não deu tempo. Eu espero que eles tenham morrido felizes, pelo menos. Mas como é que eles sabem também, né? Como é que chega a perícia e fala, não, eles não pararam com o ato deles?
até a água chegar no limite do carro. Eles não sabem disso, né? Às vezes eles realmente lutaram pela sobrevivência, mas não dava. Às vezes a porta tava trancada e não deu pra abrir porque a força da água não deixava. Enfim, mano, eu não acho que eles simplesmente deixaram pra lá e não perceberam que o carro tava dentro da água, mano. Porra. Super seguro. O quê? Tá, se você tem idade suficiente pra ver os meus vídeos, então acho que tá pronto pra conversar sobre como algumas coisas funcionam. Eu não sei se eu tenho a idade suficiente. Sou tão novinho. Ai, mas eu vou ouvir, não fala nada pra ninguém, tá? Que eu vou ouvir então, isso. Quando as pessoas se amam muito, tipo, se você não for a minha mãe e o meu pai, não vem ao caso, deixa pra lá. Basicamente, se você não quer engravidar ou pegar doenças desagradáveis, você tem que usar proteção. Pros homens, geralmente, isso vem na forma de um preservativo, uma cobertura de borracha muito fina que vai... Entendeu, né? Bom, em Gujarat, na Índia, no ano de 2021, um casal tava no clima, mas nenhum deles tinha proteção. Foi então que o cavalheiro se sentiu muito criativo. Depois de entrar em um hotel com a sua ex-noiva, alguém que ele definitivamente não queria engravidar, o nosso amigo decidiu que a melhor maneira de garantir isso era usar cola. E não era qualquer cola, era uma resina epóxi de alta potência. Depois de derramá-la nas suas partes íntimas e então, de alguma forma, consumar o ato, ele começou a se sentir mal. Ele foi levado às pressas pro hospital no dia seguinte, mas os produtos químicos tóxicos da resina epóxi tinham se infiltrado na sua corrente sanguínea e causado falência múltipla dos órgãos. Motivo pelo qual ele ganha esse prêmio Darwin. Será que era isso que eles estavam querendo nos dizer na escola quando diziam pra não colar? Peraí, fala sério. Não tem nada a ver com isso. Agora, ele queria fazer aquela casquinha que a cola faz quando seca, aí aquilo seria o preservativo dele? Não fala que é isso, mano. Sabe aqueles negocinhos que a gente passa na mão, a cola? Quando a gente passa na mão, aí espera secar e fica aquela casca. Ele queria fazer isso no birilili. E quem é que fala birilili? Tô inventando agora essa palavra, pra não falar pinto. Nossa, mas aí você errou muito. Você tá completamente maluco da cabeça, mano. Quem que faz isso? Assalto de brinquedo. Não quero arma, não quero arma. Ah, mas é o último. Então eu quero arma sim. O Texas é um estado muito louco, especialmente quando se trata de leis de armas de fogo. É bem sabido que qualquer pessoa com mais de 21 anos não precisa de uma licença para portar uma arma de fogo em um coldre aqui. Em 2021, o estado tinha mais de 1 milhão de armas registradas, o maior número de qualquer estado dos Estados Unidos, e 500 mil a mais do que qualquer outro estado. Caramba, é muita arma. E com tanta arma circulando por aí, você tem que ser muito burro para tentar o que esse próximo ganhador do nosso prêmio fez. Tarde da noite, em janeiro de 2023, esse idiota entrou em um restaurante em Houston e sacou uma arma. Ele estava assaltando o lugar. Ele pegou os telefones e o dinheiro de todo mundo nas mesas, balançando a sua arma de maneira ameaçadora antes de se dirigir para a porta. Mas enquanto ele fazia isso, um senhor mais velho sentado atrás dele saiu de maneira sorrateira da sua mesa e disparou sua própria arma contra o assaltante 9 vezes. Embora tenha sido um movimento excessivo, foi bem audacioso, já que o assaltante poderia ter se virado e atirado de volta. Só que ele estava na verdade empunhando uma arma falsa, e você tem que ter só 2 neurônios funcionando para achar que esse tipo de truque vai funcionar bem no Texas. Qual desses vencedores... Pro cara lá, muita gente tem arma, o pessoal bate o olho e sabe quando a arma é de verdade ou não, né? Então, assim, mano, na dúvida, era melhor ter ido trabalhar, né? E não precisar ficar assaltando o celular dos outros, né? De repente era melhor. Meu Deus, lá vamos nós. Pera aí, eu vou falar sério, agora você tá colocando... Rojão na nádega. Peraí, falar sério. Eu pensei que você era um cara sério. Agora você tá colocando fogos de artifício na nádega, no meio da popa. De novo. Como eu disse na última parte dessa série. Olha o jeitinho que... Se trata de pessoas encontrando maneiras estúpidas, idiotas e realmente constrangedoras. Ele tá dando exemplos, são exemplos. Essa já é a 4ª parte dessa série. E enquanto pode parecer que você já viu de tudo, algumas pessoas realmente se essa é a 4ª parte, mas pra gente é a 2ª. Eu vou pegando assim, a thumb que eu acho mais interessante eu clico, tá ligado? Depois a gente vai pra 3ª e volta pra 1ª depois, a gente vai indo desse jeito. Algumas pessoas realmente se esforçam muito pra provar o quanto você está errado. Então, aperte os cintos e prepare-se, porque vamos dar uma olhada em mais casos vergonhosos de pessoas que faleceram de formas estúpidas. Eles ganham o prêmio Darwin. Prêmio Darwin é um prêmio irônico que eles criaram pra pessoas que morreram de formas estúpidas. Isso é incrível, né? A pessoa morre e ganha um prêmio. Enterra lá junto com ele. Parabéns, idiota, você morreu. Com todo respeito, tá? Jenga mortal. Como? Aqueles que eles se empilham. Na cidade de Católica, na Itália.
um ladrão cheio de sede acabou em uma situação difícil de engolir. No domingo de Páscoa, ele decidiu entrar em uma mercearia, que estava visivelmente fechada, para pegar alguma coisa para beber. Mas ao invés de pegar uma garrafa em uma das prateleiras, ele preferiu pegar uma garrafa de uma enorme pilha de engradados, que havia sido empilhada pelos funcionários. Só que ele não pegou uma garrafa do topo, ele escolheu uma bem do meio. Se você alguma vez já Caiu jogou tudo. Jenga, vai saber que esse é Caiu um tudo nele. E como você pode imaginar, a pilha inteira simplesmente despencou. Meu querido, se você vai roubar um supermercado, você vai roubar água, que custa R$2,50. Ainda vai pegar água quente. Vai na geladeira, mano. Pega uma água gelada, pelo menos. Ou vai lá, pega água Voz. Aquelas águas de R$20, que eu não consigo entender o porquê também. Agora você vai pegar uma água dessa, no meio dos engradados. Mas é tonto, mano. Desculpa. Passando o pobre rapaz debaixo do peso de toda aquela água. E ele não foi encontrado até o dia seguinte, quando os funcionários da loja precisaram olhar a gravação das câmeras de segurança para entender o que tinha causado aquela bagunça. Possível, mano. Parece que no Jenga da vida, ele não conseguiu manter o equilíbrio. Nossa, Do que você morreu? Ah, eu era um bandido. Eu era perigoso. Mas eu acabei falecendo numa operação muito difícil, que era roubar água, caiu tudo em cima da minha cabeça, esmagou. olha, não dá nem credibilidade pro bandido na hora que morre e vai lá pro inferno e conta a forma que ele morreu. Malabarismo explosivo. Ixi. Você sabe como fazer malabarismo? Não importa quantas vezes eu tente. Eu sempre acabo com mais bolinhas no chão do que no ar. Mas, por outro lado, eu já vi mestres malabaristas que conseguem equilibrar espadas, tochas acesas e até motosserras no ar com muita confiança. Motosserras eu No nunca pior vi. dos casos, eles estão colocando apenas a si mesmos em risco. Agora, quanto a mim, talvez eu tente com saquinhos de areia, bolinhas ou no máximo ovos. Isso se eu estiver muito afim de impressionar alguém. Mas quer saber o que as pessoas espertas, e mesmo os especialistas, nem ousam usar? Granadas. Sério, malabarismo com granadas é provavelmente a coisa mais estúpida que eu já escutei. Pelo amor de Ninguém no mundo Deus. seria idiota o suficiente pra fazer isso, não é? Os Não. caras tiram o pino nas granadas e começam. Daí, é um negócio interessante, né, mano? Só que mal eles sabem que qualquer outra coisa que já fosse perigoso já ia entregar o entretenimento pro público. Se fosse qualquer coisa pegando fogo, ia dar a mesma sensação que a granada. Ou não, né? Ia ser melhor, porque se você tá fazendo com a granada, a pessoa vai ficar de longe, assim, ó. Vai fazendo aí, ó, que eu vou ficar a 12 km de distância. Vai fazendo. Aí nem vê seu número. Quem que vai ficar do seu lado aplaudindo? Não é? Vamos voltar para 2001, na cidade croata de Vidovic, onde um bando de estudantes universitários faziam uma grande festa. Um deles resolveu se mostrar para os seus colegas, fazendo alguns malabarismos. Da E onde acho que você você pode arrumou a adivinhar granada? com o quê, não é mesmo? Uma granada de mão. Eu juro que não consigo entender a lógica desse cara. Depois de tirar o pino da granada, ele começou a fazer malabarismo com o explosivo ativo. Mano. Agora as granadas funcionam por meio de uma reação química, dando à pessoa alguns segundos preciosos para sair da área antes da explosão. Mas esse rapaz, por um motivo qualquer, achou que não tinha que fazer isso. E a granada simplesmente explodiu na cara dele. A explosão machucou 6 espectadores igualmente imbecis, mas o vencedor do prêmio Darwin foi totalmente eliminado pela seleção natural. Bom, parece que mesmo não estando mais entre nós, esse cara deixou uma impressão explosiva em seus amigos. Não, tá aí, fica a dica, né? Pra explodir uma granada não precisa mais cair no chão, não. Não precisa de impacto, não, mano. Dá alguns segundos, ela explode. Mas é isso, ele nunca jogou CS, não? Leva rápido. Leva rápido. Leva É bem rápido pro provável céu. que você tenha visto um lavador automático de carros, não é mesmo? Ok. E qual é a primeira regra quando você está dentro do lava rápido? Fecha a janela. Vamos fazer um TikTok. A regra é, nunca saia do carro. Sim. É sério. Essas máquinas automáticas são realmente poderosas e podem causar ferimentos graves, ou muito pior. Em abril de 2022, na cidade de San Diego, Califórnia, Agora um pouco. homem dirigiu até um lava-rápido. E antes do processo de lavagem começar, ele tentou sair do carro, que ainda estava com o motor ligado. Pra quê? Parece que ele foi arrastado pelo veículo e acabou fatalmente preso entre a lateral do carro e uma parte da lavadora. Mas a questão é, ninguém conseguiu descobrir por que ele resolveu sair do carro. Será que tinha uma abelha lá dentro com ele? Será que ele achou que, como o processo era automático, ele não tinha que ficar no veículo? Qualquer que seja o motivo, o carro com certeza saiu muito mais sujo do que entrou. Caramba, mano, pesado. É que ele fala de um jeito muito calmo, todo animado e musiquinha de fundo, mas o que ele quis dizer é que o corpo dele foi decapitado e um monte de sangue começou a sujar o carro. Por que você foi sair do carro, meu querido? E por que você não desligou o carro? Porque o maior problema de todos foi que o carro continuou andando, tá ligado? Piloto Qual que é? emocionado. Piloto emocionado. Não pode ter emoção na Em aviação, novembro hein? de 2021, um estudante Falou o piloto de Airbus agora. Mas não pode. Tem que ser calmo. Em novembro de 2021, um estudante de pilotagem de Houston, no Texas, conseguiu permissão de seu instrutor para realizar um voo solo em um Cessna 172, uma aeronave de porte leve, pela primeira vez. Totalmente emocionado com a experiência, ele resolveu comprar um avião novinho, Eita, um Piper meu Deus do céu. PA28140, apesar de ainda não ter tirado seu brevet. O instrutor deixou bem claro que ele ainda precisava de mais treinamento antes de poder voar solo regularmente, e mais ainda para pilotar o novo avião.
Mas parece que nosso amigo não queria seguir as regras. Acontece que existem algumas coisas que um estudante de pilotagem não pode fazer, incluindo voar com passageiros na aeronave, voar à noite, voar sem autorização do instrutor, E ele voar foi? em condições de visibilidade limitada e voar em uma aeronave de modelo diferente do que consta na permissão de voo, a menos que seja autorizado pelo instrutor. Agora, você consegue adivinhar qual dessas regras nosso estudante quebrou? Todas. Você ganhou um biscoito e se respondeu todas elas. É, isso. Cadê o biscoito? Onde que eu retiro ele? Aqui? Não achei, não. Tem controle de LED só. Em uma noite com nevoeiro, ele resolveu levar um amigo para um voo em sua nova aeronave, sem avisar o seu instrutor. Aproximadamente 4 minutos depois de levantar voo, sem uma boa visibilidade, o avião acertou a copa de uma das árvores Ai. próximas e caiu momentos depois. Nem o estudante e nem o passageiro conseguiram sair Óbvio. vivos. Ah, se ele ao menos tivesse segurado a emoção. Não dá, mano. Espera, tá ligado? Tira tudo direitinho, a carteira. Mas, ó, a questão é a seguinte: não é que ele não sabia pilotar, é que ele não respeitou as condições climáticas. Tem coisa que não depende só de você, mano. Tipo, você... Espera aí, WhatsApp, eu vou dar lição de moral aqui. Tem coisa que não depende só de você. Você tem que respeitar o entorno, tá bom? Não é só você saber fazer. Você tem que respeitar se existe alguma limitação ou não. Se existe, não vá. Eu já tô há 7 anos pilotando Airbus. Eu faço Recife, São Paulo, Recife. Esse meio tempo eu gravo vídeos. Segue agora. Próxima estação, dor. Ixi. Ai, deixou a Quem cabeça não gosta presa de aqui, uma né? boa história de mistério. Em Ah. 15 de dezembro de 2009, foi precisamente isso que os funcionários do metrô da Alemanha encontraram. Ah. O condutor do metrô fazia seu trabalho normalmente, Oh, quando de oh, oh, repente ele avistou um homem deitado sobre os trilhos. Depois do choque inicial, veio a dúvida. Como que ele chegou até ali? Com o tráfego regular de trens, era impossível que ele tivesse saltado da plataforma, corrido pelos trilhos e chegado tão longe. Será que ele havia pulado do trem em movimento? E se foi realmente isso, por qual motivo? Nada realmente fazia sentido. E Como pode? não havia E dá? nenhuma filmagem de segurança no local, a polícia ficou empacada. Ah. Mas quando descobriram que uma janela do trem que havia passado pelos trilhos pouco antes do corpo ser encontrado estava quebrada, Ah. de repente tudo começou a fazer sentido. Acontece que nosso protagonista, idiota, estava sozinho no carro do metrô Ah. e teve a brilhante ideia de se balançar em uma das barras de corrimão para tentar Putz, estilhaçar mano. uma das janelas com seus pés. Pra Depois quê? de algumas tentativas, ele conseguiu e foi prontamente puxado para fora do vagão em Mas movimento. ele queria graças fazer à isso? solução criada pelo trem se movendo em alta velocidade pelo túnel. Boa, campeão. Muito boa. Ok, se algum dia você precisar de um bom motivo para não estragar as coisas, lembre-se dessa história. Meu querido. Puta, mano, se fosse um ônibus ainda que tem aquele negócio de push, né? Aquele negócio que você tira a janela, você até entende, né? Tipo, nossa, é o pensamento intrusivo dele tentando fazer isso. Mas ele fez o mais difícil. Ele quebrou com o pé, ele deu voadora. Ele queria fazer isso. Foi um vândalo, tá ligado? Matador. Ixi, ele tá cheio. E esse carro que sem marca nenhuma aqui, mano? Carro genérico. Que estranho, mano. Carro de NPC. Se for olhar por dentro dos carros do GTA, tudo assim, ó. Não tem marca nenhuma. É só o volante sem nada. Mas o que que é? Ele tá cheio de duplos sentidos, né? Estação dor. Agora é matador. Matador. Ah. Algumas pessoas são capazes de fazer praticamente qualquer coisa para conseguir colocar as mãos em uns remedinhos fortes, se é que você me entende. E quando eu digo qualquer coisa, Droga? é qualquer coisa mesmo. Ok, para provar o meu ponto, em 2009, um homem de Minnesota descobriu que ele poderia conseguir alguns narcóticos analgésicos de graça se ele fingisse um acidente e fosse pro hospital. Ai, que Acho cara que é seguro do- dizer que esse cara não era o mais inteligente do mundo. E foi assim que ele concluiu que se ele pulasse de um carro em movimento, as feridas seriam suficientes para garantir que o médico lhe daria os Não. analgésicos que ele tanto queria. Não. Nosso gênio, então, entrou no carro, começou a dirigir e pulou do veículo em movimento. Apertou o só triângulo, tinha um saiu. pequeno problema em seu plano. Não dá pra tomar remédios se você estiver morto. Os ferimentos que ele conseguiu com essa ideia estúpida foram tão graves que ele acabou falecendo no local. Ah, Pelo mano. menos agora, ele não precisa mais daqueles remedinhos. Mas com certeza, isso aqui ele precisa. Aqui, meu rapaz, seu prêmio Darwin. Ah, Você merece. mano, não é possível, velho. O cara que se machucar tanto pra tomar um remédio e agora não vai precisar tomar remédio nenhum. E aí, mano, se livrou do vício, pelo menos, hein? Parabéns! Achamos uma forma de se livrar de vícios. Tô brincando. Não. Ano novo, morte nova. Nossa. A festa de Ano Novo Lunar, em Kuala Lumpur, é um espetáculo de encher os olhos. O show de fogos de artifício contra o céu noturno da cidade é um evento mágico. Mas acontece que a maioria dos tipos de fogos de artifício foram banidos da Malásia, por conta de substâncias químicas inflamáveis que eles contêm. Aí os cachorros assim, ó. Nossa, pensei que era mais importante. Não é por causa de mim, então, né? Ah, por causa de gases, entendi. Então vamos lá, então. Vou mijar tudo na porta dos 6 aí, vocês vão ver. Tipos de fogos de artifício foram banidos da Malásia, por conta de substâncias químicas inflamáveis que eles contêm.
Isso significa que a maioria dos shows de fogos de artifício é feita de forma ilegal, e grande parte da população não faz ideia de como eles funcionam, ou como se usa esses fogos de escala industrial, que eles eventualmente conseguem contrabandear. E é precisamente por esse motivo que nosso próximo vencedor do Prêmio Darwin se juntou à nossa lista de honra. No Ano Novo Lunar de 2005, um homem estava assistindo enquanto algumas pessoas soltavam fogos de escala industrial, que disparavam a mais de 46 metros de altura, do lado de fora de uma casa noturna, nos subúrbios de Kuala Lumpur. Muito curioso, o homem resolveu que ele queria ver mais de perto esses magníficos fogos, e se abaixou com a cara diretamente sobre um dos tubos de lançamento, de onde eles estavam sendo disparados. Que isso, ele estava querido? espiando dentro do tubo, quando um disparo atingiu diretamente em seu rosto, meu Deus fazendo do com que ele fosse arremessado a mais de 9 metros e sofresse ferimentos fatais. Óbvio. Eu acho que existem maneiras melhores de se começar um ano. Oh, meu Deus do céu, o que ele achou que fosse acontecer? Deixa eu ver como é que saem os fogos aqui. Ai, nossa, ele vem rápido nos olhos. Vai subir? Vai. Sobe, então. Não tem nada de errado em se dedicar um pouquinho para fazer um bom serviço, mas algumas vezes você tem que prestar atenção no quanto você se dedica, como descobriu esse Dwight. zelador em 1999. Enquanto limpava os elevadores de um prédio um dia, ele percebeu algo pingando do teto. Então, querendo fazer um bom serviço, ele tomou um segundo elevador até o mesmo andar. Que isso, passou querido? por uma porta de serviço oculta e pisou em cima do teto do primeiro elevador. Ele começou a secar uma poça, quando de repente, o elevador começou a sacudir. Em sua pressa para secar o vazamento, ele acabou se esquecendo de imobilizar o primeiro elevador. Então, incapaz de fazer qualquer coisa, o elevador subiu até o último andar. E esmagando esmagou o homem. ele. Eu que não ia querer ser o próximo zelador e ter que limpar aquela bagunça. Meu Deus, que trágico isso, mano. Agora eu te pergunto, por quê? Quem é que pediu pra você limpar fora do elevador? Quem é que vê fora? Certeza que ele nem colocou equipamento de proteção, aquelas cordinhas que prende ele ali em cima. Ele foi na cara e na coragem, falou, quer saber? Olha, meu chefe vai adorar isso. Aí o chefe nem fica sabendo. Ninguém liga pra isso, mano. Não coloque a sua vida em risco pela empresa. Porra, mano, tem limite, né, velho? Quer ser proativo? Beleza, mas colocar sua vida em risco. Morte chocante, tomou choque, Ladrões de certeza. cobre se tornaram um grande problema ao redor do mundo. Ah. Por conta de sua capacidade de conduzir eletricidade, ele se tornou um material realmente procurado. E aqui em São Paulo o especialmente nos pessoal últimos rouba, anos. hein? De janeiro de 2020 a maio de 2021, o preço do cobre na Inglaterra aumentou cerca de 74%, passando de cerca de 6.100 libras para perto de 10.750 por tonelada. E isso não passou despercebido por ladrões, que começaram a saquear construções, Rouba. prédios e até ferrovias, pegando Esses dias a ponte estaiada de São Paulo tava apagada, eu nunca vi isso. Uma ponte famosíssima aqui de São Paulo, o pessoal vem de longe pra olhar a ponte assim e fala, nossa, ponte estaiada, colorida, linda, tava apagada. Aí quando eu fui ver, roubaram os cabos dela. Presta atenção como é que tá o negócio. todo o material que eles conseguiam encontrar. Mas nem todos os ladrões fazem planos no estilo Missão Impossível, quando se trata de precisão em suas ações, como um cara da Escócia fez em 2001. Os trens elétricos que rodam sobre Glasgow são alimentados por cabos aéreos. Toda a energia extra é transmitida por um cabo rígido de cobre, que recobre os trilhos, e é redirecionado para uma caixa de distribuição. Nosso anti-herói, que aparentava ter bastante conhecimento sobre esses sistemas elétricos, planejou serrar esse cabo no intervalo de tempo entre a passagem dos trens, enquanto ele está sem energia. Claro. Parecia ser um bom plano, e ele poderia ter conseguido executar perfeitamente. Com certeza. Serra elétrica completamente de ferro, conduzindo toda a eletricidade, ele sem luva, sem nada. Se não fosse um pequeno, quase que insignificante erro. Ah. O quadro de horários que ele usou para elaborar esse plot genial não estava atualizado. Ah. Enquanto ele estava serrando o cabo, um trem começou a se aproximar, 10 minutos antes do esperado. Centenas de volts de energia fluíram através de seu corpo de repente, fazendo com que ele virasse um churrasquinho. Espero que isso sirva de exemplo para os outros ladrões por aí. Com certeza é um aviso bem chocante. Da próxima, ladrões, luva de borracha, tá bom? Só isso mesmo. Faça Segue o que eu roubando digo, aí, ó. Não faça o que eu faço. Eu acho que eu sou muito bom em desvendar histórias e explicar as coisas para que todos possam entendê-las. Isso é uma coisa que em 1993, um policial em Illinois supostamente tentou fazer, mas acabou da pior maneira possível. Outro policial de sua delegacia havia disparado acidentalmente sua arma de fogo contra o estômago, acabando sem Eita. querer com sua própria vida na Eita. semana anterior. Ao tentar explicar como isso aconteceu a um colega oficial, Ele nosso foi lá policial e em fez questão igual. decidiu reencenar o ato. Então, o ganhador do prêmio Darwin sacou sua arma, apontou ela para o seu estômago e apertou o gatilho. Mas o único problema foi que ele esqueceu que havia uma bala Não. dentro da câmara. Não, e ele não. não tinha acionado a trava de segurança. Não, E aparentemente não. ele não sobreviveu. Não, eu só espero não. que mais ninguém nessa delegacia pense em reencenar essa reencenação. Não é possível. Aí chegou outro e falou, olha, você acredita que burro que ele foi? Ele foi imitar o outro cara que morreu, aí ele fez assim, ó. Ele não tinha tirado o negócio de proteção, ele fez assim. Ai, eu também não tirei, caraca. Aí morre 3 por causa disso. Aí vem eu, tiro uma arma daqui e falo, gente, vocês não sabem, eu tava assistindo um vídeo, o cara fez...
Tá bom, isso não vai acontecer. Ah, Flórida. Qualquer americano que se preze sabe que as pessoas desse estado são, sem dúvida, as mais estranhas de todo o país. Desde a organização de eventos em massa para eliminar furacões, até Dando tiro em pintar furacões. mensagens políticas em caranguejos. A bizarrice deles não conhece limites. Então, se uma ideia for idiota, alguém na Flórida já deve ter tentado. O que nos leva ao nosso próximo participante. Em abril de 2022, 3 adolescentes entediados decidiram se divertir usando um colete balístico e no autêntico estilo americano, uma pistola. Não ficou claro onde eles conseguiram essa arma, mas eles revezaram usando o colete e atirando uns nos outros, gravando tudo e postando no Snapchat. Acho que agora ficou fácil de imaginar o fim dessa história. Claro. É isso mesmo. Um deles vestiu o colete e se posicionou como um alvo humano. E Mas a acerta na pontaria de seu cabeça. amigo estava um pouquinho desalinhada, atingindo ele fatalmente em uma parte em seu peito que não estava coberta pelo colete. Em pânico, os adolescentes chamaram a ambulância e relataram um tiroteio. Mas então, em um movimento ainda mais estúpido, eles tentaram deletar os vídeos do Snapchat e mentiram sobre o que havia acontecido. Não demorou muito para que um especialista em TI encontrasse o vídeo, o que fez com que toda a situação ficasse ainda pior do que já estava. É, garotos, uma dica. Se vocês estão entediados, vão jogar videogame e não dar tiros nos seus amigos para fazer um vídeo de Snapchat e ainda por cima tentar se livrar, mentindo sobre isso. Considerando que esses dois estão sendo julgados como adultos e podem acabar passando o resto de suas vidas atrás das grades, acho que eu vou dar aos dois prêmios Darwin honorários. Boa, garotos. A Flórida deve estar orgulhosa. Não, o prêmio Darwin tem que dar pro amigo que se submeteu a isso, né? Tipo, gente, tem uma ideia. Ó, vou colocar um colete, vocês atiram em mim, vai. Atira. É isso que dá. Quando o amigo quer ser aceito dentro do grupo, ele faz isso. Meu Deus. MacBook à prova de balas. Ah, o outro aí também. Enquanto eu estava achando que não tinha como ser mais estúpido do que os 3 idiotas da história anterior quando se trata de segurança e armas, nosso próximo vencedor do prêmio Darwin me fez lembrar que sempre dá pra piorar. Dá. Em março de 2002, um soldado russo que estava em uma zona de guerra ativa na Ucrânia encontrou um MacBook abandonado. Embora ele quisesse muito esse computador, ele não tinha nenhum lugar Que seguro isso? Nossa, olha o que ele tá assistindo ali, agora que eu fui perceber. Da hora, mano. Já se inscreveu no canal já, então? Aproveita que até o militar aí, ó, no meio da guerra, parou pra dar uma esquecida nos problemas e assistir o canal. Pô, obrigado, mano. Caralho, fica até sem graça. guardá-lo. Sem problemas, ele pensou. É só remover essa placa balística do meu colete à prova de balas e colocar o MacBook no lugar. Ok, se não ficou claro pra todos ainda, MacBooks não são a prova de balas. Mas quer saber o que é a prova de balas? Uma placa balística projetada pra isso. Tá, mas não é como se ele estivesse no meio de uma zona de guerra ativa e, sei lá, pudesse levar um tiro no peito a qualquer minuto. Calma aí. Acho que não tenho nem que dizer que o sujeito não voltou da Ucrânia com vida. Peraí. Quando os soldados ucranianos conseguiram recuperar o corpo, eles não encontraram somente o MacBook, mas aparentemente também encontraram um iPod roubado. Seguindo a lógica imbecil desse cara, não seria surpresa se ele tivesse usado o tablet no lugar do capacete. Calma aí, deixa eu só entender. Ele tirou a placa balística e colocou o notebook aqui. A ideia dele era roubar ou era se proteger com o notebook? Eu não tô entendendo qual que foi a lógica. Acho que era isso, ele tava querendo roubar, né? Por isso que achou um outro iPad também. Aí ele precisava arrumar uma forma de esconder isso em algum lugar do equipamento dele, aí ele colocou ali. Só que aí ele prefere deixar o peito dele aberto do que deixar de ter um notebook que já nem é dele. Parabéns, viu, mano? Agora não tem nem notebook, nem vida, nem nada. Formigas de fogo. Quando a polícia chegou em uma cena que aconteceu em Roma, Nova York, em 2001, eles tiveram dificuldade para entender o que estavam vendo. O corpo de uma mulher estava em chamas, na grama do lado de sua casa. E embora houvesse um isqueiro e uma lata de gasolina derretida encontrada nas proximidades, não havia nenhum sinal evidente de algum crime. Apesar de investigar o incidente durante meses, a polícia não descobriu nada e acabou chegando à única explicação lógica disponível. Essa mulher devia estar fumando um cigarro e jogando gasolina nos formigueiros do jardim, o que, de acordo com seus vizinhos, era uma coisa que ela fazia com frequência. Enquanto ela segurava uma lata de gasolina, uma brasa de cigarro pode ter caído no combustível. Subiu que rapidamente tudo nela, pegou ó. fogo e veio em direção ao recipiente, Nossa. explodindo a lata e queimando a mulher em segundos. Que isso? Acho que o placar final é Formigas 1, Karen 0. Não, ela deve ter matado aí umas 300 formigas, mas valeu a pena, Karen? Era melhor chamar meu pai, né, que detetiza aí rapidinho pra você, resolve. Estupidez sobre-humana. Você se considera forte? Você é do tipo Sim. que vai pra academia, puxar Sim. ferro todos os dias? Sim. Ou talvez parece que o seu corpo foi feito de palitos de dente? Não. Seja qual for o caso, acho que todos podemos concordar que existem poucas pessoas na Terra que têm a força bruta necessária pra parar um carro em Ainda movimento. mais no gelo. Com um carro médio pesando pouco mais de 1.800 quilos, você precisaria de uma força sobre-humana para enfrentar cara a cara esse monstro de metal.
Mas esse pensamento, com certeza, não passou na mente de um homem em 2001. Parece que depois de ter estacionado seu carro na beira de uma represa em Fresno, Califórnia... Parou errado ainda, hein, queridão? Comprou a carteira? Ele percebeu que o veículo estava se encaminhando lentamente para a beira d'água. Ok, a ideia menos ruim por aqui seria pular de volta no carro e tentar puxar o freio de mão, certo? Bom, parece que esse cara teve outra ideia. Ele saltou para frente do carro enquanto ele avançava, imaginando que teria força o suficiente para agir como um objeto imóvel. Mas acho que ele pensou um pouco demais de si mesmo, e o carro simplesmente avançou sobre ele, que acabou preso debaixo d'água. Por que ele não abriu a porta e pelo menos segurou na lateral do carro aqui, ó? Agora ele quis entrar na frente do carro. Meu Deus, os caras acham que um carro é mais importante que a própria vida, tá ligado? Ele pode não ter saído vivo dessa, mas essa história serve como um lembrete de como um homem não consegue vencer uma luta contra um carro em movimento. Não importa o quão forte ele seja. Pô, mas tava numa descida então, né? Porque não é possível, mano. Se tivesse numa reta, o carro não teria andado ou ele teria conseguido segurar Idiota mesmo. A jato. E lá vem ele, ó. Eu acho Idiota que todos jato. nós já nos perdemos pelo menos uma vez na vida. Mas quando existem diversas placas... Fala sério, eu tô perdido até hoje, você acredita? Olha, você me tocou num assunto que dá até um gatilho aqui agora. Lá, depois eu desabafo. Mas quando existem diversas placas dizendo pare, avisos de alerta e sinais de trânsito, dar meia volta parece ser o mais Dar lógico meia? a se fazer. Ok, mas parece que isso não era verdade para o motorista de táxi do Rio de Janeiro, lá no ano de 2002. Depois de deixar alguns passageiros no aeroporto Santos Dumont, o motorista decidiu seguir pela pista em que estava, achando que o levaria para longe do aeroporto em algum momento. Mas logo ele começou a avistar diversos sinais e placas que mostravam que ele estava, na verdade, se aproximando da pista de decolagem. Luzes piscando indicavam que havia um avião na pista, prestes a Santos decolar. Dumont não é assim, mas não. aparentemente alheio a tudo isso, o motorista seguiu em frente. Apesar de ter claramente um jato comercial 737 isso, na pista, mano? se preparando para decolar, Que ele isso? continuou com sua jornada. Quando Por de quê? repente ambos os motores do avião aceleraram. Cada um dos motores do 737 pode produzir em seu máximo incríveis 22.700 quilos de força de propulsão. E acho que você pode imaginar que um pequeno táxi não seria páreo para tamanha força. Os motores simplesmente ejetaram o carro, que voou mais de 24 metros, até parar dentro do mar. Essa foi uma viagem a qual o motorista não foi capaz de sair vivo. E eu acho que a moral dessa história é... não dirija atrás de um jato que está para decolar. Nem eu acredito que eu acabei de falar isso. Eu não tô entendendo. Será que ele achou e falou, nossa, olha como é que tá a cidade hoje em dia. Agora tem até avião andando aqui, ó, no meio do trânsito. Já não basta engarrafamento de carro, agora de avião. Ai, Rio de Janeiro é foda, né? Na hora que vai ver, ele voa pra trás assim. Caidinho por você. Lá vem ele com essas Normalmente, metáforas. quando você vê fitas de segurança isolando uma área, é um sinal bem óbvio de que você não deve entrar naquela área. Não é Sim. mesmo? Não importa o que está acontecendo do outro lado. Se está bloqueado, com certeza é por um bom motivo. Mas parece que apesar de ser um conceito universalmente aceito, em 2004, um homem da África do Sul resolveu ignorar isso totalmente. Ah, meu Deus, por quê? Ele estava sentado em um café, vendo uma equipe de lenhadores do outro lado da rua, usando suas motosserras barulhentas para cortar algumas árvores muito grandes e pesadas. Eles isolaram uma área com fita para garantir que ninguém fosse esmagado por acidente por um galho caindo. Ele foi lá ver. Disso, o homem de repente resolveu caminhar até a área, passando... Tô no meu café aqui, tem homens trabalhando ali, derrubando árvores que pesam várias toneladas. Pô, eu acho que eu vou tomar um café ali. Sinto que é mais confortável. Me vê a conta, fazendo um favor, eu vou lá. E aí ele vai. por debaixo da fita, para ele tomar vai. um pequeno atalho pela calçada e encontrar a sua namorada, que estava numa loja próxima. E Ali. foi nesse exato momento que uma grande árvore que os lenhadores estavam visivelmente cortando começou a cair. Apesar dos gritos frenéticos, Ai. o homem os ignorou e continuou seguindo em frente, até que ele, meio que obviamente, foi esmagado pela árvore. Ele não nem conseguiu chegou segurar uma árvore. Gente, que fraco, hein? Que frango. a Você é um encontrar a frango. namorada. Já a minha teria me matado. Se eu me E esse daqui, tipo... mais um idiota. Já a minha teria me matado se eu me atrasasse dessa maneira. Imagina a menina chega e começa a bater no cadáver assim. Eu falei, era pra você estar aqui meia hora antes, seu otário. Agora, por que a menina não foi ele tomar um café com ele? Ele que tinha que ir atravessar a rua. Feminismo é complicado mesmo, hein? Causas naturais. E uma câmera. Eu sou realmente péssimo pra Que tirar isso, fotos gente? provocantes. Que eu isso? nunca sei que pose fazer, ou que tipo de roupa usar. Que isso? Brincadeira, Fala sério. piadas à parte, havia um homem na Alemanha que certamente não tinha esse tipo de problema. Esse cara, além de gostar de tirar as suas fotos totalmente nu, também gostava de tirar essas fotos em público. E a gente sabe disso, pelo mesmo motivo pelo qual ele acabou entrando pro grupo de merecedores do prêmio da... Uma família num piquenique. Do nada chega um cara tirando a cueca assim em cima da ponte. Aí todo mundo... Gente, mas 3 da tarde? Que é isso? Em setembro do ano 2000, nosso anti-herói estava simplesmente como veio ao mundo, na cidade medieval de Rothenburg.
tirando algumas selfies do alto de um grande muro de pedras. Ele colocou sua câmera em um tripé, pulou em cima do muro e começou a fazer algumas poses, quando de repente ele perdeu o equilíbrio e despencou cerca de 5 metros até o chão. A polícia teve que revelar o filme da câmera para tentar resolver esse caso. E eu aposto que eles desejaram profundamente que o homem tivesse esquecido de tirar a tampa da lente. Mano, que... Enchendo o rabo. Que isso? O alcoolismo já entendi é uma doença tudo. terrível. E estima-se que mais de 107 milhões de pessoas sejam acometidas por algum tipo de transtorno relacionado ao álcool. Mas em 2004, um homem do Texas achou uma forma bem única de levar a sua compulsão para um outro nível. Já vi. Ele desenvolveu uma doença na garganta. E a acidez de qualquer bebida alcoólica Não dava. causava uma dor intensa. Tá. Ele então resolveu consumir as bebidas Né? pelo... Né? reto. É isso Tá. mesmo. Esse cara fazia enema. Pera aí, WhatsApp. Um enema é quando um líquido é injetado no reto para estimular a limpeza do intestino. No entanto, esse líquido... Ou mais conhecido como chuca. Desculpa aí pelo conhecimento geral. No entanto, esse líquido também pode acabar indo para o resto do corpo, através da corrente sanguínea. E foi assim que nosso protagonista decidiu saciar o seu vício. Uma noite, ele decidiu fazer uma festinha particular. Então ele comprou 2 garrafas de 1,5 litro de licor e se preparou para tomar todo o conteúdo pelo... bumbum. Enfim, normalmente quando uma pessoa bebe demais, ou ela para de beber, ou ela acaba desmaiando. E parece que nosso anti-herói, com certeza, bebeu demais. Mas e que acabou situação. desmaiando no meio do seu enema alcoólico. Mas, no entanto, ele ainda tinha muita bebida dentro de seu traseiro, que continuou sendo absorvida pela corrente sanguínea, mesmo depois que ele ficou inconsciente. E na manhã seguinte, ele tinha praticamente se auto-embalsamado. Embora não seja uma boa ideia dirigir depois de beber, a concentração alcoólica legal é inferior a 0,08%, ou aproximadamente uma dose. Mas depois de 6 a 10 doses, a concentração alcoólica do sangue é de mais ou menos 0,20%. E você provavelmente já não consegue nem andar sem ajuda. E vômito e desmaios também são esperados. Já o envenenamento por álcool e perda de consciência acontecem quando a concentração alcoólica no sangue chega perto de 0,25%, o que daria mais ou menos de 20 a 30 doses. Agora, quando a concentração passa de Que isso? 0,40%, Tomou o 40 corpo da garrafas pessoa pela começa a desligar de forma irreversível. E o nosso vencedor do Prêmio Darwin conseguiu atingir uma concentração alcoólica no sangue de incríveis 0,47%. Quantas vezes ele fez Esse cara isso? devia ter intestinos de aço. Só Deus sabe. Parece que chegamos ao fim de mais uma sessão de Prêmios Darwin. Mas não se Obrigado, preocupe. fala sério. Nossa, trabalho cada feito. coisa que você me ensinou agora. Primeira delas é nunca tomar cerveja pelo butico. Segundo, nunca colocar um colete à prova de bala e pedir pra alguém atirar em mim. Quando for roubar um fio de cobre, nunca faça isso sem luva de borracha e outras coisas também. Obrigado, tá? Fala sério. Você faz um papel importante na sociedade. Obrigado. E família, se não quiser morrer de forma estúpida, tenta evitar esse tipo de coisa. E em breve eu volto pra fazer mais vídeos sobre isso daqui, que vocês precisam aprender. A gente tem que saber sobre isso. Um beijo. Tchau. Inscreva-se agora, não gasta